largando na primeira colocação pela segunda vez na temporada, correndo pelo emprego, uma pole position pelo emprego, e ele tenta vencer também para convencer a McLaren a, quem sabe, derrubar aquele contrato com o Palou que está dando pano para manga em disputa judicial, inclusive com o próprio piloto e com a Chip Ganassi. O Rosenqvist, que está garantido na Fórmula E, pelo menos, que você acompanhou há pouco, o E-Prix de Londres. A McLaren ainda não definiu se ele vai fazer a próxima temporada na Fórmula E ou na Fórmula Indy. O Pace Car vai para os boxes, então vamos nessa. Atenção, é hora do show. E o show é no Santuário da Velocidade, onde tudo começou, onde a gente se emociona. Indianapolis Motor Speedway. A Indy de volta para sua casa pela primeira vez depois das 500 milhas de Indianápolis. Lá vem eles para engolir a reta. Atenção, vamos ter a largada. Rosenqvist liderando o pelotão, todo mundo alinhado. Agora sim, lá vem bandeira verde. Indianápolis, que largada espetacular de Joseph Newgarden. Para quem sabe, segundo, Christian Lundgaard também sensacional, melhor ainda. Colton Herta força por dentro. Fica alguém rodado por ali. É o Pato. É o Pato que ficou rodado já no complemento da primeira curva. Pato Ward, que largava em terceiro. Rodou logo no começo do complemento da saída da primeira curva. Que terrível começo de prova para o Pato. E o Palmer também despenca, tá lá atrás, tá andando no meio do pelotão. Você viu ele um pouquinho à frente do Hélio Castro Neves. Colton Herta largadaça, aparece na quinta colocação depois de largar em nono. Elinho combatendo ali no meio, pressionado pelo Graham Rahal, aquele carro branco e verde. Grosjean batendo rodas com o Scott Dixon também ali atrás. Marcus Ericsson quase deu no meio do carro do Dalton Kellett. No rodapé da imagem. Aqui Takuma Sato, o Aylot Dixon tenta colocar por dentro. O Grosjean vem com ele. Takuma Sato também se engraçando. Já deu a primeira tacumada da prova logo na primeira volta. Colocou lá para fora o Callum Aylot. Dixon aproveita e faz a ultrapassagem. Tenta a recuperação do Scott Dixon, que largou no 21º lugar no misto de Indianápolis em maio, largou em 20º hoje. Uma pista que realmente não o favorece. Aí Colton Herta bota por dentro. Tchau e benção. Colton Herta, mas retardou a freada, vai perder de novo. Você vê o replay da parte alta e o Christian Lundgaard retoma a posição, deu troco para cima do Colton Herta. Pareceu ter havido um contato entre o Will Power e o Pato Ward, Jefferson. A imagem não é muito conclusiva desse ângulo. Vamos ver por esse agora. Vamos ver no replay enquanto você acompanha a disputa ao vivo na parte baixa da tela. Ah, tocou. Um toque bem sutil, mas acontece. Dianteira direita com a traseira esquerda do carro. Por isso que o Will Power também e caiu para a última posição. Por isso que o Will Power também despenca na classificação e aparece em 12º depois de largar em quarto. Passando reto por ali na parte baixa do vídeo, David Malucas também está encalacrado lá no meio do pelotão. Olha, começo de prova essa turma aí, mais ou menos 13º, 14º lugar para baixo. O que não for capacete é canela. Marcus Ericsson bota por dentro, tenta avançar no começo de prova. Takuma fazendo a ultrapassagem ali na frente em cima do David Malucas. Que começo de prova para lá de movimentado no Grande Prêmio de Indianápolis. Não, e a julgar pela cronometragem, o Power está despencando na classificação. E olha onde está o Devlin De Francesco, 7º colocado, com o pneu vermelho. Se aproveitando do bom desempenho do pneu vermelho, mas tem vida curta. Talvez o pneu vermelho do Devlin De Francesco, ou pelo menos em outro momento ele vai ter que usar o pneu preto, que em Indianápolis, no circuito misto, nesse fim de semana, não tem o mesmo rendimento. Olha os dois carros da Dale Coyne batendo roda, espetacular. Sai pra lá, Takuma Sato. Prova do próprio veneno. Olha, o David Malucas é malucas mesmo de dividir curva com o Takuma Sato desse jeito. Agora quem levou a tacumada foi o próprio Sato, Matar. Pois é, tem que provar do próprio veneno de vez em quando. E agora veio o Kyle Kirkwood tentando mergulhar. É um começo de prova muito promissor. Gostamos de corridas assim, movimentadas e cheias de ação. Mais uma rodada. Dalton Kellett rodou depois de ser tocado, enquanto brigava por posições ali atrás, mas bota o carro no trilho de novo, a menos que o motor tenha morrido, e pelo jeito é o que acontece. E poderemos ter a primeira bandeira amarela. Se morreu o motor é bandeira amarela, exatamente. Bandeira amarela em toda a pista. Comecinho de prova, Dalton Kellett morreu o motor depois que fez o giro quando tentava se recuperar. Primeira bandeira amarela lá da corrida. Jefferson, só uma informação aqui interessante sobre a questão dos pneus vermelhos. O Devlin De Francesco e o Romain Grosjean não estão usando pneu zero. Eles já estão com pneus seminovos
Mas o McLaughlin, o Kyle Kirkwood e o Jimmy Johnson montaram pneus vermelhos 0 km. Entre os pilotos de pneu preto, todos estão com pneu 0. E olha o Hélio com o Will Power, ó. Olha, rapaz, mas que ultrapassagem do Hélio, hein? Gente. Mandou o Malucas pra fora. O Hélio e o Will Power se estranhando. E sobrou pro Malucas. Em N vezes nessa temporada. Já aconteceu em treino em Mid-Ohio, já aconteceu em Toronto. Tantos anos de convivência no pit da Penske. Mas essa temporada a coisa entre eles não tá assim tão amistosa. E o Dalton deu um esbarrão no Jimmy Johnson, né? Uma manobra otimista demais do piloto canadense. Estamos com 4 voltas de prova em Indianápolis, os pits já abertos para quem quiser arriscar uma parada prematura. O Hélio falou que tinha gente que até consideraria parar na 4ª volta de 85, por incrível que pareça, mas aparentemente ninguém tomou essa decisão até o momento. A cronometragem ao menos informa que não. Esses pilotos seriam, como disse o Homem-Aranha, obrigados a poupar muito combustível, andar com uma outra mistura, né, com outro mapa de motor na relargada. O Power, né, rapaz, perdeu 12 posições desde a largada. Que fase! Principalmente depois daquele esbarrão com o Hélio Castro Neves. O Scott Dixon que já aparece em 14º, depois de largar em 20º, grande avanço do Dixon até aqui. E o incidente com o carro número 4 está sob investigação. A informação que eu tenho aqui do aplicativo da Fórmula Indy, que o incidente com o Dalton Kellett e alguns pilotos vão para a boxe, Power e Sato. O Will Power que largou de pneus pretos, o Takuma Sato também largou com os pneus pretos. Vamos ver aí qual vai ser a estratégia. Pato também parou. O Pato Ward que estava lá atrás, os 3 pilotos que procuram os pits nesse comecinho de corrida. O Will Power que é o maior vencedor do Grande Prêmio de Indianápolis, um dos 3 ex-vencedores dessa prova que estão na pista. Vamos acompanhar o pit. O ajuste, logicamente, porque ele vem para o pneu vermelho para tentar maximizar a performance do carro. Tem uma coisa muito interessante que o Scott Dixon falou ontem, que era o seguinte: o Dixon, quando foi fazer a sua volta rápida para tentar avançar para a segunda fase da classificação, ele reclamou, não conseguiu avançar, largou em 20º, ele reclamou o seguinte, de que a equipe... Tem uma informação aqui de pênalti para Joseph Newgarden, que vai ter que devolver 2 posições por ter ganho vantagem de corte de pista. Track limits para o piloto do carro número 2 do time Penske. Desculpe, Jefferson. Muito bem, só para completar o raciocínio, o Scott Dixon reclamava. A gente via o pessoal da Penske dando voltas na asa do Will Power para dar mais pressão aerodinâmica na parte da frente do carro, e exatamente o que o Dixon reclamava. Poxa, na minha última tentativa com os pneus macios, teríamos que ter dado mais asa na parte da frente, que é um ajuste que você faz quando troca do pneu duro para o pneu macio. Aí o que aconteceu foi que a equipe não fez isso e o Dixon usou palavras duras. A TV americana, falando em bagunça, falando em vergonha, estava irritadíssimo. O neozelandês Scott Dixon, que já está na 14ª posição. Tudo certo, o show tem que continuar. O Newgarden já cede suas posições ali para Colton Herta e Christian Lundgaard. Lá vem eles, lá vem bandeira verde. Recomeça a prova, Felix Rosenqvist é o líder, Alexander Rossi na 2ª colocação. Olha, o Colton Herta largou em 9º, já é o 3º. Colton Herta, Rockstar, já apresenta armas no Grande Prêmio de Indianápolis. Botou por dentro o Rossi, tenta fazer a ultrapassagem. Tchau e benção. Opa, Alexander Rossi passa reto. Passa reto, Alexander Rossi. Foi muito otimista na manobra. Freou lá dentro e Felix Rosenqvist retoma a liderança. Colton Herta é o 2º colocado. Lá vem o torpedo da Califórnia matar. Rapaz. Quem sabe hoje vai ser o dia de dupla vitória da Andretti, né? Ainda tá no começo, a gente sabe. Tem o Rosenqvist na ponta, mas o Colton Herta apresenta armas. E quando ele apresenta armas, sai da frente. Alex Palou por dentro, bate rodas com o Di Francesco. Impressionante o começo de roda do Di Francesco. Olha a diferença absurda de performance do pneu duro para o pneu macio. Aí está Scott McLaughlin, que largou em 15º, já é o 9º colocado. Não estranha essa pintura, é a pintura do patrocinador da prova. E sim, é aquela empresa de seguros do pai do Max Chilton, uma Penske com cara de Max Chilton neste sábado em Indianápolis. Não é a primeira vez que essa pintura aparece no carro 3, né? Já foi usada em Detroit também. Exatamente. E o McLaughlin, a exemplo do Di Francesco, também largou de pneu vermelho, só que com o pneu zerado, como eu já tinha informado. Vamos para a 7ª volta de prova, McLaughlin para cima de Alex Palou.
Coloca por dentro, nessa altura, push to pass já liberado, ele não pode ser usado em largadas e relargadas. Joey Benson fica para trás, o atual campeão McLaughlin avançando com o carro da Penske até o 8º lugar. Importante que a gente observe, a turma que largou na frente caiu depois dos entreveros à largada. Will Power e Pato Ward. Especialmente eles que foram aos pits já para o primeiro pit stop, a primeira troca de pneus e voltaram. Exatamente com pneus macios, se livrando dos pneus duros, dos pneus com a lateral preta. Eles estão respectivamente em 23º o Power e em último o Pato Ward. Entre eles o Sato. E na primeira volta rápida após a bandeira verde, o Rosenqvist e o Colton Herta foram os únicos pilotos que viraram abaixo de 1,13 em ritmo de prova. 1,12,7 para os dois. Vamos na carona com o líder da prova, pressionado pelo Colton Herta, aí está a visão de Felix Rosenqvist. Sueco usou 10 segundos de push, inclusive, para defender essa liderança. Abre 4 décimos do Colton Herta e faz também a melhor volta dele da corrida, só que o Colton devolveu, fez 1,12,2. O piloto mais rápido da prova é o Rockstar, Jefferson Kerr. Que já cola na traseira do Felix Rosenqvist, bota por dentro, freada, fim da reta oposta, salve-se quem puder, que lá vem Colton Herta. Largou na 9ª posição e na 8ª volta já é o líder. Colton Herta, Rockstar, toca o terror pra cima da concorrência. Indianápolis é o novo líder da prova. Olha, seja no seco ou no molhado, esse piloto aí dá espetáculo, né? Como não esquecer do que ele fez nesse ano no Rossi bota por dentro, faz também a ultrapassagem. Perde desempenho Rosenqvist. E a Andretti comprova o que o próprio Alexander Rossi falava após a classificação de ontem. O ritmo de prova do acerto da Andretti para o Indianapolis Motor Speedway é forte e é competitivo. Rosenqvist parece em queda livre. Falava-se também, antes da prova, de preocupação com desgaste de pneus para o acerto de corrida da McLaren. Parece que é o que acontece. Joey Benson despenca na classificação. Felix Rosenqvist, o Christian Lundgaard já é o 3º colocado. Ali atrás, McLaughlin passa pelo Di Francesco e assume a 7ª colocação de prova. Rosenqvist perdeu 2,2 segundos em relação à volta do Colton Herta nesse giro. 2,2 é muita coisa, Jefferson. E ele tentou utilizar o push to pass para se defender. Ele já usou quase 50 segundos de 200 do botão de ultrapassagem até aqui na prova. Colton Herta já utilizou aí 65 segundos. O Rossi apenas 28 segundos. Rossi que é o 2º colocado. E o Newgarden 19, que é o 5º. No começo de prova mais conservador, o Joseph Newgarden. Aí está Jack Harvey, 10ª colocação. A equipe Rahal também fazendo bons progressos. Eu esperava mais da posição de classificação da Rahal, que tem sido um calcanhar de Aquiles para eles. Mas não conseguiram se classificar muito bem. No entanto, o acerto em corrida é bom e o Grant Rahal, piloto que mais chegou no top 10, entre os 10 melhores em provas até hoje da Fórmula Indy no circuito misto de Indianápolis. Este circuito que já teve 5 vencedores largando da pole position, 7 vezes o vencedor veio da primeira fila, 1 vez da segunda fila, 3 vezes da 4ª fila e 1 da 7ª fila, que foi exatamente esse aí, Colton Herta, na chuvosa prova do último mês de maio, em que tivemos 471 ultrapassagens, 362 valendo posição. E olha, vai bem o Lundgaard, né? Você citou a equipe Rahal Letterman, mas o piloto do carro 30 faz uma prova sólida, 3º colocado, abrindo vantagem em relação ao Rosenqvist e andando no mesmo ritmo do Rossi, porque o Colton Herta já baixa de 1,12. 1,11,904, volta mais rápida da prova. Socorro! Ritmo de prova espetacular até aqui do Colton Herta, que se preparou. Como é que você se preparou? Opa, tem uma peça solta ali atrás no carro do Colton Herta. O sidepod do lado direito, na frente da roda traseira direita, está claramente descolando. Vamos ver aí se é algo que atrapalha o desempenho. Isso não é uma peça que pode se desprender do carro. Tá ali embaixo, vocês viram ali. Replay da ultrapassagem que valeu a liderança ao Colton Herta. E ela já estava se soltando a peça, viu, Jefferson? O
Por esse ângulo já deu para perceber isso. Por enquanto não é problema, né? O que pode acontecer em alguns casos é a direção de prova pedir para que o piloto ordenar, para que o piloto vá aos pits para a retirada dessas peças e a procissão aos boxes. Lá atrás, Hélio Castro Neves, Scott Dixon, Rinos VK, David Malucas, muita gente vindo para os boxes. Show pneus duros, vai todo mundo para o macio. O pit stop da equipe do Hélio, 9.6, tem sido um calcanhar de Aquiles, pit stop estratégia da Maiertink, especialmente com o carro do Castro Neves. Vamos ver se no ritmo de corrida ele compensa o tempo perdido nos boxes. VK é o primeiro dessa fila aí, olha só aqui no finalzinho é que eles podem sair do pit limit, do limite de velocidade que é de 72.4 km por hora. Aqui está passando o Pagenot, que fez o pit na volta anterior. Ganhou todas essas posições aí, ó. Pagenot voltou batendo rodas com o Rinos VK. Já está com os pneus com uma volta de aquecimento. VK logo atrás dele com o carro da equipe Ed Carpenter. O VK que andou flertando com bons resultados, com pódios das últimas provas. Foi quarto em Mid-Ohio. Foi para uma tática diferente que quase deu certo em Toronto. E em Iowa teve azar, especialmente na segunda corrida, quando sofreu um drive-thru. Aí está o atual campeão Alex Palou, pit para o piloto ainda da Chip Ganassi. Você vê que é padrão, Matar. Todo mundo que troca de composto de pneu de duro para macio muda o ajuste da asa dianteira. Todo mundo, exatamente, dando mais pressão aerodinâmica para os carros, porque agora vai maximizar a performance, vai andar mais rápido. Certamente esses tempos vão baixar. O Grosjean até que está virando um 12.8 com o pneu vermelho, mas, claro, tem o ar sujo, que é a turbulência. O Cotton Herta está sendo muito ajudado por andar com ar limpo, sem muita turbulência, e a peça parece que aparentemente não atrapalha o piloto da Andretti nesse momento. O Grosjean, que tem pneus macios, está na 11ª posição, se aproveitando também dos pits dos adversários. Ele foi um dos 5 pilotos que largou exatamente de pneus macios. Essa é uma posição que efetivamente o Pagenot ganhou. Então, por fazer o undercut, ou seja, por parar antes que os adversários, ele se deu bem. Ele estava atrás do Alex Palou antes do início da rodada de pitstops e conseguiu voltar à frente. Newgarden, Conor Daly e Graham Rahal também indo aos pits. Joseph Newgarden, que por muito pouco não foi substituído pelo Santino Ferrucci no carro número 2 da Penske. Seria o maior bad boy da Penske desde o Paul Tracy no fim dos anos 90. Pois é, e até no Twitter o Santino Ferrucci, quando comunicou que não seria o piloto, ele trocou o nome. Depois o Newgarden respondeu: não é Joseph com PH, é Joseph com F. Daí com problema. Problemas com o Conor Daly, morreu o motor na saída do pit. Que prejuízo para o Conor Daly, que também flertou com o pódio na semana passada. O acerto parecia muito veloz, mas em corrida não se confirmou. Que é o piloto da casa natural de Noblesville, no estado de Indiana. Perde 25 segundos, fora o que se perde entrada e saída, vai voltar praticamente o último lugar. Essa do Newgarden é o seguinte, Rodrigo Matar. O Santino Ferrucci postou uma mensagem no Twitter dizendo: poxa, que legal, viu? Bom ver o Joseph bem, Joseph com PH. E o Newgarden corrigiu ele, diz: na Penske nos preocupamos com os detalhes. É porque quando você liga para o Indianapolis Motor Speedway em busca ultrapassagem aí do McLaughlin em cima do Rosenqvist, quando você liga em busca de detalhes de ingressos ou coisas similares no Speedway, a mensagem gravada telefônica é com a voz do Newgarden. Olá, eu sou o Joseph Newgarden, aqui na Penske a gente se preocupa com os detalhes. E o Newgarden não perdeu a piada, mesmo depois de toda a preocupação na semana. O Jefferson, desse momento, vale avaliar que Simon Pagenaud está virando 1 segundo mais rápido que o Colton Herta. 1 segundo mais rápido. Aí está o Felix Rosenqvist se virando do jeito que dá. Com uma perda clara de desempenho, está virando na casa de 1:13 o Felix Rosenqvist. O Pagenaud é 1 segundo mais rápido que o Colton e o Rosenqvist 1 segundo mais lento que o Colton. É impressionante o que está sofrendo de desempenho o Felix Rosenqvist, que esteve bem durante todo o fim de semana. Tá pro box. Vai para os pits, volta de número 14. Janela do primeiro pit acontecendo de forma extremamente precoce. Colton Herta e Alexander Rossi também nos boxes, junto do Christian Lundgaard, dos 3 primeiros colocados nos pits.
bastante satisfeito com o pneu preto, com a performance do seu carro, mas vai mudando para o vermelho já de cara. O Hélio é que continua com o pneu preto, Jefferson, pela cronometragem, mas acho que no site aqui da Firestone aparece ele com o pneu vermelho e é isso mesmo. Tinha uma informação errada anteriormente. E agora na cronometragem da Fórmula Indy aparece realmente a informação do Hélio com o pneu vermelho, com o pneu macio. Colton Herta voltando na frente ainda do Rossi, do Lundgaard, lá atrás Rosenqvist e Devlin de Francisco, que estava de pneu macio. Vamos ver a vantagem dessa turma aí na comparação com o pelotão que vem cruzando a reta. Newgarden, Pagenaud, Palou, o Pagenaud que vai para as cabeças com essa sua aposta. Por enquanto o McLaughlin é o líder, ainda não parou, da mesma forma que Grosjean, Kyle Kirkwood, Marcus Ericsson que largou em último e o Jimmy Johnson curtindo mais uma vez o barato de andar nas cabeças de uma prova de Fórmula Indy. Depois de ter feito o que fez em Iowa, você acha que ele não vai se empolgar? Tá de pneu vermelho, arriscou também e tá ali curtindo essa quinta posição. E o Power, depois da sua troca, é sexto, depois Sato, o Ward, o Dalton que rodou e o Herta voltou na frente de todos os que estavam de pneu preto e pararam. Grosjean e Kirkwood nos boxes, o Power por enquanto é o melhor dos pilotos que já pararam até aqui na prova, mas parou muito cedo, parou naquela bandeira amarela da volta de número 4. Trazendo com ele a tiracolo o Takuma Sato e o Pato Ward, todos no mesmo ritmo. Aí está o pit stop do Grosjean. Ele já tem 11 voltas desde o pit, esses pilotos que você citou. Opa, morre o motor do Grosjean, que coisa. Que fim de semana péssimo. Desastroso, eu diria até aqui para o Romain Grosjean, que eu tinha como um dos favoritos a vitória pelo retrospecto. Em 3 largadas até aqui no misto de Indianápolis, uma pole position, um terceiro lugar no grid e 2 segundas colocações. Rahal batendo rodas com Devlin de Francisco, que se manteve com os pneus vermelhos, com os pneus macios. O Rahal que também já fez o seu pit stop e já tirou os pneus duros para colocar os macios. Quem já se livrou dos duros, dificilmente volta para eles. Rodrigo Matari é a tônica da prova. Pois é, e vamos ver aí como é que vai ser a questão da estratégia de quando será a próxima parada, quem vence, vão aproveitar bandeiras amarelas, que dificilmente acontecem. Pode acontecer, como foi no caos da última prova, que foram 8 intervenções do Pace Car, mas é uma outra situação se compararmos com aquela prova de maio. E Scott McLaughlin e Marcus Ericsson fazem seus melhores giros com os carros mais leves. 1:12.0 para o piloto neozelandês, 1:12.8 para os suecos. O Ericsson está mandando bem com o pneu preto, hein? Boa performance dele, apesar de um carro sacrificado, né? Porque ele está tentando ganhar o máximo de posições possíveis na pista antes da primeira parada. Agora no rádio, muita gente pedindo por economia de combustível. Andretti pedindo economia para esse aí que é o Colton Herta, da mesma forma a Penske com o Joseph Newgarden. 30 seconds. Colton Herta na 8ª colocação, ele está atrás daqueles pilotos que pararam mais cedo, mas no decorrer da prova aqueles pilotos podem precisar fazer uma parada a mais do que aqueles que entraram na janela das voltas 10 a 12. 1,5 segundo a diferença dele para o Rossi ao ferida no fim da volta número 16. A título de comparação, o Lundgaard a 1,4 do Rossi e o Newgarden a 4 segundos do piloto dinamarquês da Rahal. A cidade de Indianápolis, os ingressos sendo vendidos entre 40 e 175 dólares para cada dia, o sábado e o domingo. Com mais 100 dólares você comprava um passe de 3 dias para ter acesso aí à parte da área de pits da NASCAR. E ainda havia a opção de suítes a 500 a 600 dólares ou até 900 dólares para os 2 dias de evento. Hoje tem Fórmula Indy NASCAR Xfinity Series, que é a divisão secundária da NASCAR. Amanhã a Cup Series, a divisão principal da categoria dos Stock Cars. A Ed Carpenter levou uma advertência com multa após prova que será paga uma multa pecuniária pela assistência no pit do Conor Daly, né? E a mesma punição deve ser aplicada a Andretti no caso do carro do Romain Grosjean. Os 2 carros tiveram motores que morreram na parada. Aí está o Colton Herta, vigiado de perto pelo seu companheiro de equipe, que é Alexander Rossi. E a diferença entre os dois diminuiu. 1,2. O Rossi fez a melhor volta dele na corrida. 1:11.93.94. O Lundgaard também está muito rápido. 1:12.000. Hélio Castro Neves, nesse momento, é o 21º colocado. Aquele pessoal que estava brigando pela 14ª, 15ª posição, caiu um pouquinho depois dessa janela, porque tem muita gente que ainda não fez os seus pitstops. É impressionante também o Scott McLaughlin liderando a prova com pneus vermelhos, com os pneus macios. Ele foi um dos poucos pilotos que largou de pneu macio
e vai se segurando já por 19 voltas na pista. Logo atrás, Marcos Ericsson com pneus pretos. Também dando uma sobrevida, o Ericsson que tem 3 jogos zerados de pneu vermelho e pode crescer na prova em função disso. Tem 3 jogos zerados porque não treinou com o pneu macio, que é o pneu que você usa para vir tempo. E o Johnson é terceiro. Também não parou ainda. E aí depois você tem uma diferença de 10 voltas da janela de combustível entre o Power, o Pato e o Takuma Sato para o resto do pelotão a partir do Colton Herta. O Neil Gardner parou 2 voltas antes dessa turma, o Palou 3 e o Simon Pagenaud 5. São pilotos que estão meio fora da janela do Colton Herta, que era o líder antes de parar. Aí está Jimmie Johnson, terceiro colocado na prova. O Jimmie Johnson que disse que estava seguindo os setups utilizados pelos seus companheiros de equipe. E aí, após a prova de Mid-Ohio, tiveram uma reunião interna forte na equipe Chip Ganassi, o Jimmie Johnson com seu pessoal, e ele passou a trabalhar os próprios acertos. Olha, quase escapa o carro do Jimmie Johnson. Essa última curva de entrada de reta, um tanto quanto traiçoeira. Você vai acelerando e ela vai jogando o carro para fora. Parece que é uma curva que é só botar no trilho e pé trancado, mas não é bem assim, Mataro. Pois é, também tem um pouco da força centrífuga, né? A ação da força lateral desse carro da Fórmula Indy, apesar de não ter tantas baixas quanto o Fórmula 1, mas é um carro, é uma besta de 750 cavalos que conta com um push, já acionado por 49 segundos pelo JJ na prova. Ele que tem vitórias nessa pista no oval, pela NASCAR. Ontem exatamente fez 10 anos da última vitória do Jimmie Johnson em Indianápolis, na Brickyard 400, das 400 milhas de Indianápolis, que era a prova no circuito oval. Disputada, essa prova virou para o circuito misto. No ano passado a NASCAR passou a competir neste mesmo circuito misto dentro de uma ideia do Roger Penske de deixar o oval, como nos velhos tempos, exclusivamente para a programação do mês de maio, a programação das 500 milhas. Mas para 2024, quando você vê o Scott Pruitt, que é um coach, um consultor do Jimmie Johnson, para 2024 a prova da NASCAR poderia voltar para o circuito oval como era antigamente. Essa mudança foi feita, na verdade, porque houve uma queda de público muito grande da prova da NASCAR em Indianápolis. Foi uma tentativa também de revigorar a corrida. E uma corrida muito acidentada também, cheia de incidentes, demorada, longa. Teve uma prova caótica que o Case Kane ganhou. Piloto da NASCAR Cup, exatamente, competiu algumas temporadas dividindo pista com o Jimmie Johnson. Ele que é piloto da equipe do Michael Jordan e do Denny Hamlin. Deu uma escapadinha por ali, o Pato Ward permitiu a aproximação do Takuma Sato, fazendo ultrapassagem para cima do Takuma Sato. O Pato estava atrás do Sato, a imagem mostrou apenas o Pato Ward espalhando, mas ele realmente já tinha feito anteriormente a ultrapassagem, travou os pneus, deu uma atravessada fantástica. Que controle sensacional do Pato. Se desdobrou realmente o Pato para conseguir evitar a escapada da pista. Ele acabou embarrigando a trajetória, meio que deu uma bloqueada no pneu dianteiro do lado direito, deu uma ovalizada, vai perder um pouco de performance, mas abre do Sato. É um piloto espetacular, o Pato. É muito rápido. 22 voltas, um quarto de prova completada neste grande prêmio de Indianápolis. Pato se mantendo aí na 5ª colocação. Os 3 primeiros não pararam, os 3 seguintes pararam muito cedo e podem ter problema de economia de combustível. Quem está mais tranquilo na estratégia, realmente o pessoal que vem a partir da 7ª colocação. Colton Herta, Alexander Rossi e Christian Lundgaard, os 3 melhores na estratégia. Depois Joseph Newgarden e Alex Palou, que conseguiu superar em pista ao Simon Pagenaud. E o Colton está 30 segundos do McLaughlin, ou seja, quando todo mundo parar, está à frente dele, ele recupera a liderança, pelo tempo que se perde na parada de boxe. Entrada, saída, pit, o Colton Herta é um natural líder da corrida. Hashtag Indy na Cultura, você participa conosco. Este grande prêmio de Indianápolis começou já a contagem regressiva para a decisão, para o fim da temporada da Fórmula Indy. Nós temos aqui o The Fair Play BR dando a classificação, New Garden Brasil, blog da Indy, do nosso bravo Jackson Lincoln. O Matheus está aqui também acompanhando, o Vitor Leôncio, como sempre, mandando mensagem, o PS Rodrigues N1, dizendo que torce muito para o Jimmie Johnson, que ele continue andando no pelotão da frente. O Vinícius de Paula, sábado perfeito, tá difícil, porque ele tá com 2 telas, tá vendo outra categoria também, além da Fórmula Indy. Leonardo Mendes diz aqui, o Conor dele teve o carro empurrado, por isso a punição de advertência e multa, e o Grosjean partiu sozinho, sem auxílio, após religarem, por isso não deve ser punido. Você tem razão, Leonardo. E o Alessandro Torquato
registrando aqui que tem gente fazendo milagre com os pneus, e o Vinícius faz a observação de que a Rahal Letterman parece que acertou no setup do Christian Lundgaard. Mas parece que o garoto dinamarquês, ele veste esse circuito de Indianápolis muito bem. Ele já tinha dado bem na corrida de maio e fez uma estreia muito boa, deixou uma ótima impressão ano passado, há um ano atrás. Ele fez a sua primeira prova da Fórmula Indy exatamente aí no misto de Indianápolis e largou na 4ª colocação naquela ocasião. Tinha um dos seus melhores resultados na temporada, uma 9ª colocação na prova de maio, naquela chuvosa prova de maio, que depois foi superado por um 8º lugar dele, Lundgaard, no GP de Toronto. Mas pouco a pouco vai crescendo. Olha o Pato fazendo drift, brigando com o carro, indo no limite. Você vê como o Pato Ward vai lá no limite das zebras. O Pato, que saiu da pista meia dúzia de vezes no único treino livre do fim de semana ontem pela manhã, chegou na classificação, nem ele soube explicar de onde tiraram performance para arrancar um lugar na segunda fila. Aí está Scott McLaughlin, vai para os pits e traz com ele Marcus Ericsson. Jimmy Johnson pode ser o líder em Indianápolis, Rodrigo Mataro. Já é porque não parou. Aí está o Scott McLaughlin fazendo a sua parada da mesma forma, Marcus Ericsson. Marcus Ericsson vai para os pneus macios. Vamos ver quantas posições o Ericsson terá ganho com essa estratégia de conseguir estender ao máximo esse primeiro stint. Durou praticamente 24 voltas, tanto para um quanto para o outro. E o Johnson terá sido o único piloto a não ter parado ainda. O Johnson que largou com os pneus macios, então tentando prolongar a vida desses pneus. O Colton Herta, o pessoal que está na estratégia, que começou a fazer pits a partir da volta de número 10, o Colton já tem 5 segundos de diferença de pista para o Will Power, que é daquele pequeno grupo de 3 pilotos que fez seus pits da volta de número 4. São os pilotos que provavelmente estão andando com a configuração mais econômica de mapa de motor para tentar pelo menos se aproximar da milhagem de combustível dos seus adversários. A julgar pelo ritmo de prova, é por isso mesmo. O Will Power virando 1:13.6 na última volta, Pato Ward na faixa de 1:13 alto, e o Takuma Sato também. O Colton Herta sendo um segundo mais rápido que eles, e o Johnson parou. Vai para o pit o Jimmy Johnson. Will Power é o novo líder, aí está Romain Grosjean. Há exatamente 11 anos, o Romain Grosjean venceu a última prova da sua carreira. Foi no dia 30 de julho de 2011, na Feature Race da antiga GP2, atual Fórmula 2, na Hungria, onde a Fórmula 1 e suas categorias de base estão nesse fim de semana no circuito de Hungaroring. Pois é, rapaz, que jejum, né? Romain Grosjean, 11 anos sem vitória. Coisa louca isso. Agora você vê aí que o Scott McLaughlin aparece muito bem, largando em 15º, prolongou o seu primeiro stint por quase 25 voltas. Se aqueles 3 primeiros colocados ali não conseguirem ter a economia necessária de combustível ou precisarem fazer um pit a mais, o McLaughlin virtualmente seria o 4º colocado, atrás apenas do Colton Herta, do Alexander Rossi e do Christian Lundgaard, mas vai precisar ter uma boa performance nesse stint agora, com os pneus duros que estão sendo os compostos problemáticos desse fim de semana. Resultou para o neozelandês, mas para Ericsson e para Johnson não. Você vê que o Ericsson é apenas o 18º e o Johnson caiu para 21º, depois de ter parado. No caso do Ericsson, pelo menos, ele estava com os pneus duros, então agora anda só de pneu macio, talvez na pista possa recuperar a diferença. Você vê que tivemos apenas uma bandeira amarela na prova. Essa prova tinha uma média até o ano passado, que subiu por conta da prova chuvosa do último mês de maio, mas de 1,45, uma bandeira amarela, 0,45 por corrida, numa média de 8,75 mudanças de liderança também por prova. Só uma vez foi vencido de ponta a ponta este grande prêmio de Indianápolis. E nesse momento são 3 pilotos apenas com pneu preto, McLaughlin e os 2 últimos colocados, Kirkwood e Dalton Kellett, da equipe JJ Foyt. Você ligado conosco num sábado de muito esporte na tela da TV Cultura. Já tivemos o EPRI de Londres da Fórmula E, que volta amanhã com treino às 6h30 da manhã e com a segunda corrida de Londres às 10h45. E já tem Copa Paulista, São Caetano e Portuguesa, um dos grandes jogos da primeira fase, ao vivo, logo após o GP de Indianápolis de Fórmula Indy. O replay aí do pit stop do Grosjean. Oh boy, and there's just one of the issues plaguing him today. A message on the radio yesterday in qualifying, guys, we can't keep doing it like this. Estamos nesse momento com 26 voltas completadas. O Takuma Sato já sendo superado pelo Colton Herta e pelo Alexander Rossi.
perde terreno o Takuma Sato, que estava naquela estratégia de ter feito um pit stop. Está ainda, na verdade, né, na estratégia de ter feito um pit stop mais cedo, naquela primeira bandeira amarela. Ao lado direito do vídeo, Michael Andretti, ele que faz parte do time de estratégia, exatamente, do Romain Grosjean, com quem o Michael se envolve mais quando se trata de estratégia de corrida, ele juntamente do Josh Freund. A volta do Sato foi muito ruim, ele virou um 16-0. Já foi ultrapassado por 3 carros. O Lundgaard também supera o piloto japonês. Já cai para sexto o Sato. Aí está Christian Lundgaard, o único dinamarquês do grid, vai andando na mesma balada do Colton Herta e do Alexander Rossi. Temos que considerar seriamente como um candidato ao pódio o dinamarquês Christian Lundgaard, que veio para a Fórmula Indy após 2 temporadas na Fórmula 2 e está se achando especialmente nesse tipo de circuito. Curiosamente, no berço da Fórmula Indy, onde temos o circuito mais europeu do calendário, com o asfalto perfeito e com grandes áreas de escape. Não por acaso, é um circuito que foi construído pensando na Fórmula 1, que competiu aí nessa pista de 2000 até 2007. E que marcou a estreia do Vettel, que anunciou sua aposentadoria das pistas. Colton Herta passando pelo Pato Ward, que também está com o pé levantado, buscando economia de combustível a essa altura. 28 voltas completadas, a segunda janela deve acontecer entre as voltas 36 e 43. Aliás, o Vettel que queria muito andar em Road America, né? É agora. Venha Sebastian Vettel para as 500 milhas de Indianápolis, fique para Detroit, que é a prova seguinte. Se você conseguir um carro com a Chevrolet, já faz uma visita para os chefões. E a outra corrida que vem na sequência é a de Road America. Dá para fechar aquele combo com o tetracampeão Sebastian Vettel. Aqui Marcos Ericsson superando o David Malukas. O Ericsson com pneus macios vai abrindo caminho lá atrás, tentando minimizar o prejuízo, mas precisa de uma bandeira amarela, especialmente, sobretudo se for no momento em que ele tiver acabado de colocar um jogo fresco de pneus, para conseguir avançar, pelo menos até o top 10, o sueco Marcos Ericsson. Ele está com 13 voltas a menos de pneu em relação à maioria que está à frente dele. Alguns pilotos com um pouco menos de voltas dessa diferença, mas o padrão é 13, né? Então ele já está com uma performance bem sólida e atacando. E outro que está atacando é o Lundgaard. Ele vem para cima do Alexander Rossi. É uma corrida excelente do piloto dinamarquês da equipe Rahal Letterman Lanigan. Rossi vem também para se livrar do Pato Ward. Coloca por dentro sem dificuldades. O Pato não tem um grande ritmo e também tem a necessidade de economia de combustível nesse momento. Olha, falando na equipe Andretti, hoje eles estão fazendo uma prova muito boa. Até aqui está tudo certo na Andretti, pelo menos com o Colton Herta e o Alexander Rossi. Mas eu estava fazendo uma conta essa semana, quando se trata do Colton Herta, que está aqui na frente, eles já jogaram 100 pontos no lixo nesse campeonato. É realmente assustador o que acontece. No ano passado eu já tinha calculado mais ou menos uns 50 pontos desperdiçados. Esse ano, na minha conta, nós temos aí um número de 80 a 100 pontos desperdiçados pela Andretti e pelo Colton Herta também por erros dele. Se fosse assim, então ele seria terceiro colocado do campeonato. Exatamente, a mais ou menos uns 20 pontos do Ericsson, isso considerando as pontuações do início da prova, né? Na minha conta, o Colton de 278 poderia ter 381 pontos, enquanto o Ericsson abriu a prova com 403. Problema no pit no Texas, batida sozinha do Colton em Long Beach, depois que a equipe também derrubou ele no pit. Teve um problema no Qualify lá no Alabama, bateu no Carb Day de Indianápolis, teve que abandonar a prova, estava com o carro todo torto. Em Mid-Ohio, a equipe deixou ele na pista quando todo mundo estava indo para os boxes de uma entrada do Pace Car, e um problema no volante na semana passada em Iowa. Era para estar lá nas cabeças, mas em termos de campeonato não é boa a situação do Colton Herta, que ainda assim é o melhor Andretti. Só ele e o Rossi brigando para ficar entre os 10 primeiros do campeonato, mas atrás da turma da Ganassi, da turma da Penske e do Pato Ward. Acho que quem sabe seja hoje a corrida da redenção do piloto californiano, né? Tá fazendo o papel dele na pista, descontando a diferença para o Will Power, já é inferior a 4 segundos, e nessa volta ele vai ser outra vez mais rápido que o piloto australiano, que já está com 25 voltas nesse stint. Vamos ficar de olho no que o Power, o Pato e o Sato vão fazer com a questão de estratégia. O Pagenot, que está aí com 20 voltas já também do pneu dele, é o 10º colocado. Olha, o Will Power, se conseguir se segurar até a volta de número 33, mais ou menos, olha,
Depois ele precisaria parar em torno da volta de número 60, seria um stint de 27 voltas e mais 25 no final da prova. Aí o Will Power afastaria o risco de precisar fazer um pit stop a mais do que Colton Herta, do que Rossi e essa turma toda. Olha que o Will Power está entrando na jogada, Matar. O Pato não, né? O Pato precisou parar. Não tinha desempenho, né? O Pato realmente pariu um terceiro lugar no grid na classificação de ontem. Mas aí com aquele toque com o próprio Will Power na largada, ele despencou. E vão se esvaindo as chances de um bom resultado para o Pato e para a equipe McLaren. Veja onde está o Felix Rosenqvist. 11º lugar. Está na mesma estratégia que todo mundo que está na frente dele, exceto o Will Power. É realmente por falta de ritmo. Na corrida, a McLaren muito bem na classificação, mas na corrida está um tanto quanto perdida neste sábado em Indianápolis. Acontece isso às vezes com algumas equipes, né, Jefferson, na Fórmula 1 de carro bom para uma volta inteira, uma volta rápida de classificação com o pneu zero e com pouco combustível. Chega na corrida um carro muito mais pesado, que necessita ter um long run com performance sólida, não dá. E o Power parou. Vai para os boxes Will Power, 31 voltas, ele segurou por 27 voltas na pista. Se segurar por mais 27, pararia nas 58 e teria mais 27 até 85. Dá a conta, hein? Olha, a conta dá, a conta fecha. Ele consegue chegar lá, precisa andar aí com um modo muito econômico, então não vai virar muito rápido. Agora pode voltar no meio do trânsito, isso lhe prejudicar, mas voltou para a briga pelo menos para chegar nas posições de frente Will Power. E é uma estratégia muito semelhante à da vitória dele ano passado. A estratégia é muito parecida. Vamos ver se ela vai resultar. Ele que pintou como grande favorito da prova, 5 vitórias e 6 poles em 12 corridas no misto de Indianápolis, 341 voltas lideradas. Nenhum outro piloto havia liderado até antes da largada mais do que 81 giros. No misto de Indianápolis é realmente impressionante. Volta logo na frente do Jimmy Johnson. Já não perde tempo com o JJ, enquanto Pagenaud vai para cima do Alex Palou. Havia perdido a posição. Olha o Pagenaud combatendo o Palou. Uma ótima posição para a equipe Majerotchenko com o Simon Pagenaud. Mas é impressionante, né? O que a Majerotchenko faz chamadas em detalhes acertadas para o Simon Pagenaud, parece que a coisa não encaixa quando se trata da estratégia do Hélio. Já observei isso também algumas vezes e até treinos de classificação que também não tem sido muito forte da equipe. Às vezes o Pagenaud encaixa alguma coisa, o Hélio não. Isso às vezes desaponta um pouco quem está acompanhando a Fórmula Indy, especialmente em casa, né? E acha, mas os dois não têm tratamento equânime. A equipe tenta, né, colocar tratamento equânime para os dois pilotos, mas nem sempre isso é possível. As imagens aí do carro do Alex Palou, que vive esse momento especial aí mais uma vez com o patrocínio da Legião Americana, a campanha Be The One, que é uma campanha seja o seja o cara, seja especial. A American Legion é uma entidade que visa atender veteranos militares americanos. O Palou, olha, os pneus do Palou pelo jeito acabaram, Vamos tentar captar o rádio aí do Alex Palou, porque ele provavelmente vai reclamando para a equipe Chip Ganassi. Chegam com muita facilidade, Rahal e Rosenqvist. Vão passar os dois ao mesmo tempo. Bota por dentro o Felix Rosenqvist. Tchau e bênção para o Palou. O Rahal ainda ficou encalacrado, mas despenca na classificação nesse momento o atual campeão Alex Palou. Sérios problemas de performance para o piloto espanhol. Será que é tudo reflexo? E tem muita gente que pergunta, será que a equipe é capaz de boicotar o piloto? Bom, ele já não tem acesso a determinados dados de negócios e vai ser engolido pelo pelotão. Por enquanto, nenhuma reclamação no rádio. A informação que chega sobre o Alex Palou foi para os boxes, foi para os pits. O Alex Palou já antecipando um pouquinho a sua parada. Agora aquela turma que entrou aí em torno da 11ª volta vai começar a sua segunda janela de pitstops. Volta de número 34. Alex Palou, um dos primeiros a procurar os pits. O Palou que está numa situação, gente. Nesta segunda-feira, a Chip Ganassi processou o Alex Palou na Corte Superior do Condado de Marion, no estado de Indiana. Ele e uma empresa que está no nome dele para fins de administração de carreira. E a Ganassi solicitando que uma intimação judicial ocorra antes de setembro, que é quando termina o campeonato. Voltando de pneus duros aí. O Palou, uma decisão que até surpreende um pouco.
comunicado da Ganassi: como resultado de uma equipe concorrente tentar fazer um contrato com o Palou de forma imprópria, apesar dos termos claros do nosso contrato, estamos procedendo com o processo legal de acordo com o contrato. Todas as perguntas vão ser respondidas pelo advogado. E o discurso do Chip Ganassi é de que ele quer ganhar campeonatos, quer Palou no carro e não está falando com nenhum outro piloto. Mas aí é um discurso da Ganassi também, para não parecer que ela, a Ganassi, quer colocar o Palou para fora, já que eles estão brigando para fazer esse contrato ser validado. Então eles não podem também querer tirar o Palou ou qualquer coisa assim. É uma questão de coerência do discurso da Chip Ganassi, que adota essa linha no momento desse Palou Gate. Dessa confusão que tem o Alex Palou como protagonista. Por outro lado, a Rachel Epstein, que representa os interesses legais do Alex Palou, ela diz que todo o corpo está desapontado que a Ganassi tenta impedir que o Palou tenha a oportunidade de competir na Fórmula 1. Porque a razão do Palou assinar com a McLaren é uma promessa de cockpit na Fórmula 1. Detalhe, ele tem a superlicença por ter sido campeão da categoria. Então ele já tem essa oportunidade a favor. Ele diz aqui: esperamos que as partes possam resolver isso amigavelmente, mas caso contrário, esperamos, diz a Rachel Epstein, resolver o assunto numa audiência privada conforme solicitado pela Chip Ganassi Racing. O Palou passou meia hora na quinta-feira em Indianápolis respondendo sobre isso, disse que não é advogado, que todo mundo queria pilotar um carro. Opa, Pagenaud lento. Fica o Simon Pagenaud, que era destaque. Será que é pane seca, hein, Rodrigo Mataro? Não, mas 23 voltas desde o pit. Difícil. O motor morreu. Tá sem potência, sem performance. E poderemos ter uma entrada do pace car, então todo mundo às pressas começa a se preparar para receber os seus pilotos. Pagenaud tenta parar numa área fora da pista, mas mesmo assim poderemos ter a entrada do pace car. Os dois Penske aí batendo roda não entraram. Newgarden e McLaughlin não entraram. Newgarden que ganha a posição do seu companheiro de equipe, do Big Mac. Entraram Vicky, Rosenquist, De Francesco, Dixon, Harvey, Ericsson, Malucas e Castro Neves. E todo mundo, Daly, Grosjean e por aí vai. O grid inteiro praticamente. Colton Herta, Rossi, eu acho que os 5 primeiros haviam passado já da entrada do pit quando veio a informação da parada do Pagenaud. Não tem bandeira amarela em toda a pista por enquanto, mas se vier o pessoal que está nas primeiras colocações, tá numa pior. Vamos acompanhar, saindo Vicky, saindo Rosenquist, saindo Rahal. O Hélio Castro Neves fez a sua parada também, tá voltando ali atrás o Elinho. Nada de bandeira amarela, segue o baile por enquanto. É o carro justamente do Palou que vem ali pela parte externa. Rossi nos boxes, pegou até um pouquinho de terra na entrada. Lundgaard da mesma forma, idem para Colton Herta ali à frente. Vamos ver se vem também a dupla da Penske, Newgarden e McLaughlin. E se viesse amarela, qual vai ser o líder? Nesse momento amarela, e aí, será que deu tempo para a entrada do Newgarden e do McLaughlin? O GC, o gerador de caracteres, diz que sim. Às vezes acontece aquela coisa, você está na boca do pit para entrar e a amarela é acionada instantes antes. Vamos chegando à metade do Grande Prêmio de Indianápolis. Já está o Colton Herta, ainda com aquela parte da carenagem quebrada, voltando à pista na frente do Rossi e do Lundgaard. Quero ver o posicionamento do Will Power com essa história aí de bandeira amarela. E o McLaughlin retoma a posição do Joseph Newgarden na parada de pit. O Power está passando por eles ali. Acho que volta na quarta colocação o Will Power, mas ainda precisa andar com uma mistura mais forte. Está 5 voltas mais curto de combustível, como se diz no jargão, o australiano Will Power. Mas aí ele pode tirar partido dessa bandeira amarela, exatamente para tentar economizar combustível. Ele, Pato e o Sato. Parado aí o carro do Simon Pagenaud para completar esse assunto do Palou, que é longo, que é enrolado. Já que temos a oportunidade da bandeira amarela, o que acontece é isso. O Palou nessa semana, inclusive, falou pela primeira vez que vai estar com a família McLaren em 2023. E chegou a declarar: as pessoas vão ter opiniões, mas eu não tenho medo. As pessoas pensam que eu sou um monstro, mas elas não sabem o que realmente está acontecendo. Disse que já esperava o processo da Ganassi contra ele. Não sabia se chegaria em 3 dias ou em 2 semanas. Não tinha mais falado com o Chip Ganassi nas últimas provas, porque o Ganassi não estava em Iowa na última semana. O Palou não respondeu se a chance de ir para a Fórmula 1, o salário, qualquer outra razão motivam a decisão dele de tentar pelo menos ir para a McLaren, mas diz que vai ser da família McLaren no próximo ano. O Chip Ganassi, quando perguntado sobre isso no fim de semana em Indianápolis, disse: tá bom para ele, eu não vou comentar nada sobre isso, mas é uma guerra velada e declarada
do piloto atual campeão contra a sua equipe atual campeã. Que coisa impressionante, que entreveiro de bastidor que está rolando no mundo da Indy. E tudo começou com Salvatore Gandolfo, que para quem não sabe é o dono do Monaco Increase Management, que representa os interesses não só do Palou, como também do Pascal Wehrlein, que vocês acompanham com o piloto da Porsche no ABB FIA Fórmula E aqui na tela da TV Cultura, e também do David Vidalis, que corre na Fórmula 3 FIA. Então é esse senhor aí, aquele que chegou, tá livre para poder negociar e ofereceu um Palou para o Zac Brown. Lembrando que esse aí. A McLaren diz que foi oferecida a ela, McLaren, um piloto sem contrato, por isso que eles assinaram. Exato. Aí agora tem mais uma, né? O Pato Ward declarou essa semana o seguinte: eu acho que muitos pilotos pensaram que nós pilotos sabíamos quem era o Palou. Eu sinto que ele vai dizer um monte de coisas e vai fazer o oposto, que eu não acho que seja um segredo. Parece uma psicologia reversa. Então, o que quer que ele esteja dizendo, espere que ocorra na prática de forma absolutamente diferente. O Pato que poderia ser companheiro do Palou, caso ele consiga a almejada transferência para a McLaren. Meu Deus do céu, que granada sem pino. Tá gostoso o clima, hein? Não, e detalhe que o Pato, já algumas outras vezes, declarou que gostaria que o Felix Rosenqvist continuasse, em nome da amizade, do respeito, do companheirismo que os dois têm. Quer dizer, tem um clima aí bem pouco amistoso, esperando Alex Palou no seio do time McLaren Schmidt Peterson Motorsports em 2023. Que coisa, hein, Jefferson? Pois é, o Pato que abertamente faz campanha pela permanência do Felix Rosenqvist, de quem ele é amigo, com quem ele aparece brincando e congratulando efusivamente quando tem bons resultados, como a pole position de ontem. Uma situação nada fácil para ser administrada. Aí está o carro do Colton Herta, você vê como balança lá atrás, aquela aleta na frente da roda traseira direita que está solto. Aliás, a roda traseira direita, o amortecedor da roda traseira direita, que foi o problema do Newgarden, segundo a equipe Penske, naquela batida quando liderava com ampla vantagem na semana passada a segunda prova do Grande Prêmio de Iowa. É interessante, eu vi essa semana um sensor que mede a intensidade da força G, é o chamado acelerômetro, um sensor dentro do fone de ouvido do piloto com 3 milímetros de largura, e o piloto é testado quando o impacto da batida é de 80 G ou mais, como foi do Jack Harvey após uma batida num treino livre do Texas, e do próprio Colton Herta depois da pancada no Carb Day, o último treino antes das 500 milhas de Indianápolis. E sobre o Newgarden, muita gente brincando sobre quem seria o substituto, e o Kyle Larson, atual campeão da NASCAR, fez um post lá, uma manifestação num post da Dina Fryer, dizendo que, levantando a mãozinha, aquele emoji do dedo levantado, de me chamem aí que eu tô dentro. Depois visitou os boxes da Ganassi ao longo do fim de semana. Hashtag Indy na Cultura, participe conosco. Mande a sua mensagem. Estamos na metade deste grande prêmio de Indianápolis. Depois de hoje, só mais 4 provas até a decisão lá em setembro, em Laguna Seca. O assunto Palou tá dominando aqui. A hashtag, o Everton Ruppel, grande Playmobil, diz aqui: Palou implodiu algumas pontes na Fórmula Indy. O Felipe Meira diz: vejo que se não tiver promessa para a Fórmula 1, não vale a pena trocar a Ganassi pela McLaren. Então, com certeza, isso está na jogada. As linhas aéreas, ela já dá na canela. Falou que a empresa é uma família, eu já acho tóxico. O Alexandro diz aqui: Power se deu bem nessa bandeira amarela. Pedro Souza faz comparativo entre a velha Honda da Fórmula 1 e a Honda da Indy. No power, engine dies. E o Felipe Veríssimo dizendo que o Jimmy Johnson é o melhor Ganassi, e é verdade. Nesse momento ele é o 5º colocado da corrida. Temos aqui The Fair Play BR, o Jorge Luiz: salve-se quem puder, que agora quero ver. E depois, claro, que foi deflagrada mais uma bandeira amarela. Agora vem a ver. Para completar, o Hélio Castro Neves fez uma parada extra para completar o tanque de combustível. Vai tentar andar no modo de ataque mais incisivo ali nessa reta final. O show tem que continuar. Colton Herta é o líder. Agora todo mundo praticamente neutralizado na mesma estratégia. Bandeira verde relargada. Colton Herta, o Lungar deu uma pisada na sujeira onde não devia. Jogou a poeira pro alto, dinamarquês, que é o terceiro colocado. E o Paulo, ele está de volta na disputa, o 4º. Ali atrás o ataque do Pato para cima do Joseph Newgarden. Jimmy Johnson não foi para os boxes. Tá ali na 5ª colocação no JJ. Takuma Sato logo atrás do Pato Ward também está na parada de novo. Scott Dixon tenta ganhar posições. 13º lugar para o Dixon. Dixon à frente do Palou, inclusive, nesse momento. E o Diabo Loiro, Marcos Ericsson, com 3 jogos de pneus vermelho novos à disposição, tenta abrir caminho. Mas o primeiro adversário é o Devlin de Francesco.
Até o nome do Devlin de Francisco entrou no mercado de transferências. Não sei se é Andretti que não está muito paciente com eles ou se eles vão comprar, ele e seu pai, que é quem financia a sua carreira, tentar comprar uma vaga em uma equipe mais competitiva. Bom, mas acima da Andretti, McLaren pensa que Ganassi vai comprar o carro que hoje é do Palou. Acho pouco possível. Eu acho que o Ganassi não venderia, né? Mesmo com todas as benesses econômicas que isso poderia trazer, mas aí também já é demais. Callum Aylott está ali por dentro, de contrato renovado com a equipe Juncos Hollinger. Ele que não tem mais ligação com a Ferrari, é importante dizer. Cortou os laços com a Ferrari para investir numa carreira de Fórmula Indy, renovando o contrato multi-year, ou de vários anos, como se diz. Esse multi-year é um termo dentro do jargão, muito usado em automobilismo e outros esportes, mas enfim, tem seu futuro garantido aí com a equipe Juncos. Aqui Rahal por dentro, para cima do Sato, tchau e bênção. Grande ultrapassagem do Rahal, jogando o Sato lá na grama. O Sato volta quase joga pra cima do Scott Dixon. Joga pra cima do Palou. Palou consegue fazer a ultrapassagem, retarda a freada. Scott Dixon já é o 12º colocado, minimizando o prejuízo. Marcus Ericsson não consegue se livrar do Devlin de Francesco, é impressionante. E aqui Jack Harvey, que botou todo mundo pra fora na corrida de maio, tentando também a ultrapassagem. Vai ter three wide na freada, Ericsson por dentro, ai, Jack Harvey, grande manobra do Jack Harvey, grande manobra do Jack Harvey, vilipendiado Marcus Ericsson pelo inglês da equipe Rahal. A essa altura o Will Power agradece penhoradamente essa manobra do piloto britânico da Rahal, penhoradamente, e o Marcus Ericsson está mais pedido que segue em tiroteio nesse momento da corrida, né? Não consegue avançar no pelotão, vem Kyle Arnold pra cima dele, a situação do sueco não é nada boa. Ericsson nesse momento na 17ª colocação. Will Power em quarto, ganhou fôlego na sua estratégia com essa bandeira amarela. Então nesse momento, após 5 etapas, o campeonato, a liderança do campeonato mudaria de mãos. Will Power seria o novo líder, 12 pontos à frente do Ericsson, 33 à frente do Newgarden e 39 à frente do Pato. Não tem bom rendimento o Diabo Loiro. O Aylott também vai para cima do, nesse momento, ex-líder do campeonato. E ainda teríamos 6 pilotos na batalha pelo título, pela matemática. Nesse momento teríamos aí 52 pontos de diferença do Will Power, que estaria assumindo a ponta, para Alex Palou, que nesse momento se manteria na 6ª colocação, mas perdendo um pouco de terreno com relação à liderança. Palou combatendo o Rosenquist, que já foi superado pelo Dixon. Já chegou o Dixon voador para se colocar pelo menos entre os 10 primeiros. Esteve em... Colton Herta fica pelo caminho! Fica pelo caminho Colton Herta, lento, ex-líder da prova. Inexplicavelmente aparece lento Colton Herta, desespero de Brian Herta e do pit da Andretti. Outro motor Honda. Parece problema de embreagem, na verdade, não de motor. Perdeu a embreagem o Colton Herta. E sem ela não consegue trocar marchas. Vai muito lento o Colton Herta. Bom, se for um problema com relação à transmissão, foi algo... Opa, alguém passando reto aqui embaixo. Vamos ver, Takuma, não, David Malucas. Malucas passando reto, mas o Colton Herta... Bom, vitória aparentemente já era para ele. Vamos ver se consegue se manter na prova. Semana passada teve problema, ele trocou o volante, né? Talvez seja por aí. Pode ser, vamos ver se é isso. Tá mandando entrar em modo de emergência no carro dele. É terrível a situação do Colton Herta, que fase, gente. Bom, muito bem, então já subiria para 150 pontos. E subindo, né, o prejuízo. E contando, exatamente. Ó, você tenta, ele vai na zebra, ele tenta engatar a marcha e não vai. Ó, você vê o barulho? Vai. Será que entrou em neutro o motor e agora não engata nada? Olha o desespero do Mário. Não, aquele ali acho que é o Nathan O'Harvey, é parecido com o Mario Andretti, parecido, é né? o engenheiro do Colton Herta. Gente, mas ele passou pela zebra, será que foi isso que causou repentinamente esse problema? Eu não acredito nisso. Não, creio que não, me parece um problema de câmbio. Realmente do Colton Herta. O que acontece é o seguinte, no carro da Fórmula Indy o carro entrou em... McLaughlin! O Big Mac ficou parado na entrada de pit, o Colton Herta. Vamos ver se tem bandeira amarela. Eu acho que não. Acho que ali eles arredam sem a entrada do pace car. O McLaughlin, você viu?
esfregando a asa no pneu traseiro do carro do Jimmie Johnson quando buscava a ultrapassagem. Que coisa! Cometendo excessos para tentar manter essa posição e se manter vivo na luta pelo campeonato. Ele que é o sétimo, o primeiro fora daquela zona de briga pelo título da Fórmula Indy. Aqui pelo rádio não tem nada que eu possa fazer, diz o Colton Herta. A equipe diz para que ele fique no carro. Cabe lembrar também que pode ser um problema de eletrônica, e a eletrônica, em alguns casos, ela controla algumas partes do carro da Fórmula Indy e também o sistema de transmissão e câmbio. Muito bem lembrado aqui, a frase clássica das 500 milhas de Indianápolis. Andretti is slowing down. Andretti está ficando lento. Agora na Indy, essa frase está atualizada. O carro do Andretti, especialmente do Colton Herta, está com problemas. E problemas também para Hélio Castro Neves. Perde desempenho, foi superado pelo Conor Daly e também pelo Kyle Kirkwood. E na frente, Rossi faz a melhor volta dele na corrida, 11.927, e o Power também, 1.12.9. Power com 5 voltas a mais de stint em relação ao líder e ao vice-líder, que agora é o Christian Lundgaard. Olha, a possibilidade de uma vitória inédita do piloto da Rahal nunca foi tão clara. Confirmada aqui pelo rádio, na conversa do Colton Herta com a equipe, não há o que fazer, fim de prova. Eu só dizia que quando o carro da Fórmula 1 está no neutro, aí eles usam a embreagem, que é opa, Grosjean esparramando por aí. Que prova, começam os problemas da Andretti, né? Aliás, pro Grosjean, os problemas começaram na sexta-feira já. Mas De Francesco aqui esparramando, o Colton Herta abandonando, mas olha o que faz o De Francesco, né? Por favor. Quase aniquilou o Callum Ilott. E aqui, olha só, nossa senhora, o Hélio Castro Neves deu uma traulitada na traseira do Kyle Kirkwood, saiu mais forte, tentou tirar para emendar uma ultrapassagem e acertou o piloto da equipe Foyt. É o Conor Daly, ó. Meu amigo, Devin De Francesco, sai daí! Logo em quem, né? O piloto da casa. 1 minute back. Aí estão os líderes. Alexander Rossi tem quase 3 segundos de vantagem para Christian Lundgaard, que tem mais 3, um pouco mais do que isso, 4 segundos e meio na verdade, de vantagem para Will Power. Depois Scott McLaughlin, Joseph Newgarden e Rinus VeeKay, numa boa sexta colocação. Grant Rahal é o sétimo, Scott Dixon em oitavo. E olha o Jimmie Johnson andando no top 10, ainda na nona colocação o JJ. Nesse momento, pelo campeonato, o Power ganharia mais pontos, mas o Ericsson também, então a diferença não sobe muito, vai para 13 entre eles. Mas o Power, nessa posição de momento, sai de Indianápolis líder do campeonato. Estamos a 40 voltas do final, já passamos da metade do Grande Prêmio de Indianápolis. Recolhido o carro do Colton Herta. Realmente não adiantou você usar aquela borboleta que é a embreagem, que fica atrás da borboleta de troca de marchas, para sair do neutro e engatar a primeira. Não era por ali, é problema mais grave, problema de caixa de câmbio. Fim de prova mais uma vez para Colton Herta, menos pontos conquistados e outra vez um carro da Andretti brigando lá na frente e ficando de fora. O Colton Herta, que aliás se preparou de forma muito inusitada para a prova, foi tocando bateria na quinta noite com sua banda The Zips. Sexta às 10h30 da manhã pelo horário de Brasília tinha treino livre, na quinta de noite o cara estava descendo o braço na bateria num clube em Indianápolis. E marca apenas 6 pontos nesse fim de semana. Vai ter que rezar para não sair do top 10 da classificação. Tem um detalhe, né? O Rossi, 10º, está liderando. Esse é o problema. E o Rosenquist é 11º. Talvez o Colton Herta ainda termine entre os 10 primeiros da classificação do campeonato, mas mais um prejuízo para o piloto da Andretti. Carro já é levado para o Gasoline Allen. Nesse momento estaria caindo para a 10ª posição o Colton Herta no campeonato. Alexander Rossi estaria ascendendo para o 8º lugar. Will Power seria o líder com 13 pontos de frente para Marcus Ericsson. Ericsson na 15ª colocação. Complicada também a situação do Marcus Ericsson, que não consegue avançar. Eu esperava que ele poderia vir atropelando pelo menos os carros logo à sua frente, como Harden, como Takuma Sato, que nada. Informando junto aos seus engenheiros que o desempenho dos pneus está perfeito.
Este é o vice-líder Christian Lundgaard. Pontuação das últimas 5 provas da Fórmula Indy. Scott Dixon, o piloto que mais pontuou nas últimas 5 etapas, com 167 pontos. Uma grande arrancada após as 500 milhas de Indianápolis. Depois Newgarden com 161, Marcus Ericsson com 151, Scott McLaughlin com 144 e Will Power com 140 pontos conquistados nas últimas 5 corridas. Andretti trabalha ainda no carro do Colton Herta, mas bom, essa altura do campeonato é só para mostrar a marca do patrocinador ou para descobrir o que aconteceu pensando na próxima prova, que aliás é em Nashville, onde ele deu um banho de desempenho no ano passado, e aí o erro foi não da Andretti, mas do Colton Herta, que na ânsia de superar o Ericsson, que apareceu na liderança depois de decolar por 4 metros e a sua estratégia o colocou na ponta, o Colton, tentando passar pelo piloto sueco, pregou o carro no muro. Foi um dos tantos pontos jogados fora também no ano passado pelo Colton e pela Andretti. Eles estão tentando buscar o diagnóstico, parece que alguma coisa relacionada sim com a parte de eletrônica. Podem tentar o máximo que puder, mexendo ali no conjunto de transmissão, mas está praticamente perfeito. Daqui a pouco a última janela de pitstops desse grande prêmio de Indianápolis. Will Power faz a sua volta mais rápida na prova, agora se consolidando na terceira colocação e sem tanta necessidade assim de economizar. Este sábado de muito esporte na tela da cultura, já tem Copa Paulista, São Caetano e Portuguesa ao vivo. Logo após o GP de Indianápolis de Fórmula Indy. O que aconteceu aí? Conor Daly e Devlin De Francesco. De novo. Francesco, uma carne de pescoço que olha, hein, Matar? Acho que é a repetição daquela imagem que a gente já tinha visto na nossa transmissão, porque a TV estava no break, a TV americana. E o Daly falando impropérios para Devlin De Francesco, não sem razão. Tá bem pistola o piloto da casa. Conor Daly, que está garantido na equipe Ed Carpenter para a próxima temporada, o Rinus VeeKay talvez nem tanto, até porque tem essa possibilidade de sobrar o carro número 10 da equipe Chip Ganassi, carro que hoje é do Alex Palou. Quem também está em Indianápolis no fim de semana é a Tati Calderon, estava com uma camisa da equipe AJ Foyt, mas acho que o carro que a Tati dividia nesse ano com J.R. Hildebrand, o piloto do carro 11 para circuitos ovais, já era. A Calderon disse que quer voltar no ano que vem, poderia ser correndo todas as provas, inclusive ovais, ou no mesmo esquema desse ano, mas para 2022 acho que PT saudações. Não, inclusive a própria Foyt já admite a possibilidade de baixar o seu esquema para 2 carros a tempo inteiro em 2023 e um eventual carro terceiro somente na Indy 500. Então, as chances da Tatiana Calderon até poderiam existir, mas diminuem. O próprio Devlin De Francesco pode ser uma alternativa para salvar a AJ Foyt com relação a problemas financeiros, e fala-se também no Benjamin Pedersen da Indy Lights como um candidato a esse carro. Mas vamos ver, né? Porque a vaga do 14 está vaga, né? Não tem piloto, né, definido para esse carro, que hoje é ocupado pelo Kyle Kirk. Alex Palou se defende do ataque do pole position. Felix Rosenqvist despencou. O Felix Rosenqvist despencou a McLaren na hora do ritmo de corrida. A McLaren, que está com 3 carros garantidos e anunciados para o ano que vem. No ano que vem, aliás, deveremos ter um calendário quase idêntico em pistas e até em datas do que tivemos esse ano, segundo a imprensa americana. A mudança mais importante deve ser St. Petersburg, não no último fim de semana de fevereiro, mas no primeiro ou segundo fim de semana de março. Informação que o Texas deve ficar. Aí surge a possibilidade até de que a Indy tenha mais provas em ovais no modelo de Iowa, em que a Penske Entertainment, dona da Fórmula Indy do Autódromo de Indianápolis, loca o autódromo, promove o evento com a ajuda de um parceiro, como foi a Hy-Vee, patrocinadora do Jack Harvey, que você vê superado pelo Ericsson na semana passada em Iowa. Para 2024 há movimentações e a especula, Marcus Ericsson volta! Foi para a grama o Diabo Loiro, andando o que pode, não pode, para tentar avançar, para tentar não perder a liderança do campeonato, mas está difícil a vida do Louraço Beuzebub neste GP de Indianápolis. Ele vê um fantasma vermelho no retrovisor crescer a volta. Ganhou a posição, mas o Jack Harvey não se dá por vencido. É uma das boas provas do Jack Harvey nessa temporada. Justiça seja feita. Aí todo mundo, Rodrigo, você tá louco, né? Tá elogiando o piloto que tá andando em 14º, mas o cara tá dando 110%. Tá muito competitivo. E, aliás, a Rahal Letterman com 2 carros entre os 10 primeiros, né?
Lundgren em segundo e Rahal em sétimo. Realmente conseguiu uma evolução a equipe Rahal depois de 2 terços decepcionantes de temporada. Só para completar o raciocínio, 2024, movimentações para que a Indy tenha mais ovais. Milwaukee seria um nome provável e até de uma prova no México, né? Lembrando que alguns dias falou-se aí de uma revitalização no circuito de Monterrey, que coincidência ou não, é a cidade natal de Pato Ward. Na hashtag também perguntaram na Indy na Cultura sobre a possibilidade de outros ovais, até de Michigan e Fontana voltarem, mas Fontana vai diminuir. Vai virar um traçado menor. Está em stand-by essa ideia. Essa ideia está em stand-by. A NASCAR, né? que é a dona da pista, disse que não se manifestou mais, talvez, esse plano de transformar Fontana no oval de 2 milhas para 1 milha, 1 milha e um pouquinho, seja derrubado. E Michigan acho que está fora de questão, né? É muito difícil. O problema dos circuitos ovais é que eles são em locais afastados, então você tem que fazer uma promoção muito grande para tirar as pessoas, especialmente dos grandes centros, e levá-las até esse tipo de circuito. É mais difícil de você ter categorias de suporte, o perigo, evidentemente. Então, uma série de aspectos que foram limando, infelizmente, os circuitos ovais com o passar dos anos. Aí está o McLaughlin crescendo para cima do Will Power, os 3 Penske's enfileirados. Power o terceiro, McLaughlin de 15º para 4º e Newgarden na 5ª colocação, a mesma posição que ele largou. Ô Jefferson, tem um número interessante sobre Alexander Rossi. Vamos lá. 1133, você sabe o que é isso, né? É o número de dias desde a última vitória dele em Gol da América. 47 corridas de jejum. Será que quebra hoje? Olha, não digam depois que tem maldição de cabine, mas o cara tá com a faca e o queijo na mão pra ganhar esse negócio aí. Não, é sacanagem falar em maldição de cabine quando o piloto é da Andretti, né? Pera aí, se fosse o cara da Penske, né? Aí tudo bem, mas... Mas sempre haverá alguém que vai mandar essa, Jefferson, pode ter certeza. 54 de 85 voltas completadas, hashtag Indy na Cultura. Você está conosco no Grande Prêmio de Indianápolis, neste sábado, 30 de julho, de tanta velocidade. Aliás, no último dia 11, nesse mês de julho, 45 anos da primeira transmissão da Rádio Cultura, de onde nós fizemos as nossas transmissões. Grande abraço para o diretor das Rádios Cultura Brasil, Cultura FM, o Alexandre Tondela, para José Roberto Maluf, o presidente da Fundação Padre Anchieta, que engloba também a TV Cultura, esse grupo tradicionalíssimo, essa instituição tradicionalíssima da comunicação do Brasil. O Rossi conversa com a equipe, aí está o carro do McLaughlin. Por enquanto, apenas 2 bandeiras amarelas na prova, está acima da média, até em se tratando de GP de Indianápolis. Todos os 6 primeiros estão com pneus vermelhos já usados, enquanto o Rahal, 7º colocado, está com pneu vermelho 0, desde a parada, já durando 17 voltas esse stint do piloto do carro número 15. E o McLaughlin está se tornando um piloto a ser considerado até para a próxima temporada. Eu não digo para essa de 22, mas em 23 eu acho que o McLaughlin entra de vez entre os favoritos pelo seguinte, né, Jefferson, amigos e amigas em casa. É um piloto que vai ganhando mais confiança, está se adaptando aos circuitos, já conhece praticamente todas as pistas. Então, olha, podem considerar o Big Mac aí como um piloto a vir com força, porque já está também renovado com o Team Penske, que permanecerá com seus 3 pilotos na próxima temporada. Nesse fim de semana, apenas pela segunda vez no ano, não esteve entre os 12 melhores do grid. Então ele tem uma consistência, ele vai tendo uma curva crescente de aprendizado. O Scott McLaughlin teve algumas provas ruins, mas parece que retomou o prumo, especialmente a partir de Mid-Ohio, onde venceu pela segunda vez na temporada. 30 voltas para o final. O McLaughlin a caça do Will Power, que é o terceiro colocado. O Will Power perde terreno para Lundgaard e para Rossi, que são os 2 primeiros desse momento. Já a procissão dos boxes. Ali atrás o Marcus Ericsson avança um pouco, consegue chegar na 12ª colocação. O Dixon chegou até o 8º lugar e estacionou. Mas um ótimo avanço também para Scott Dixon depois de partir em 20º. Você tinha dito que o Power poderia ter possibilidade se conseguisse estender esse pitch até a volta 58. Mas depois daquela bandeira amarela, aí eu acho que o Power entrou quase que definitivamente na jogada. Diminuiu bastante a necessidade de ser mais incisivo na economia de combustível. Aquela amarela praticamente resolveu a vida do Power, Matheus. Ele já está na janela dos outros. Embora tenha 5 voltas a mais em relação aos outros. Mas ele consegue chegar aí até a volta 58, até 60 se possível, e aí faz uma última perna de 25, 27 voltas e chega lá. Aí está o Rockstar Colton Herta, que coisa. Hoje é pra
atirar a baqueta da bateria na parede, hein, Colton Herta? Que situação. Só não pode jogar no pai, né? Com quem ele, inclusive, teve uma discussão séria no warm-up. O rádio da equipe teve uma altercação entre o Colton e o Brian. Vamos ouvir o Brian Herta. Ou não vamos ouvir, ele só está se explicando ali. Tem a imagem do Brian conversando com alguém nos boxes. Pode ser com um dos produtores da TV geradora da imagem? Por que não? Bom, o Power faz a melhor volta dele na corrida, 1:12.619. Tá ali controlando a pressão do Scott McLaughlin. Abre 2 segundos do colega de Penske, que virou 1:13.1. Rossi 1:12.7, Lundgaard 1:12.89. O líder de prova é Alexander Rossi, que até esta etapa tinha apenas a 10ª melhor pontuação em circuitos mistos permanentes. Marcus Ericsson, piloto que até este GP de Indianápolis havia somado mais pontos nos mistos, 120 pontos, 1 a mais que o Colton Herta, 2 a mais que o McLaughlin e 6 a mais que o Will Power. Depois, Scott Dixon, Newgarden, Palou, Pagenaud e Rinus VeeKay na lista dos pilotos com melhor pontuação nos mistos permanentes. Se contarmos também pontuação em circuitos de rua, Will Power com o maior número de pontos, excetuando-se os ovais nessa temporada, à frente do Scott Dixon, Alex Palou, Colton Herta e Joseph Newgarden. Daqui a pouco o último pit stop, participe conosco na hashtag Indinacultura. Ontem o jardineiro Depré, que está aqui conosco, mandou uma que o Bernardo Berst, repórter que esteve conosco nas 500 milhas de Indianápolis, tinha me falado mais ou menos ali pela prova de Mid-Ohio. Eu estava aguardando para usar no momento oportuno e houve uma transferência de pensamento. Entre eles, a farofa do VeeKay. Lembra da farofa do GK que virou assunto nas redes sociais há algum tempo, de uma influenciadora digital bastante famosa? Pois é, o Bernardo veio com essa de farofa do VeeKay e o jardineiro Depré colocou a mesma ontem. Por enquanto, não sei se está fazendo farofa, mas está fazendo uma bela prova o Rinus VeeKay, que é o 6º colocado com o carro da equipe da casa, a equipe Ed Carpenter. E tem que valorizar o passe, de uma vez que agora ele pode ser a bola da vez para suceder o Alex Palou no carro número 10. Já que com o Kyle Willott não deu negócio, e o Willott confirmou que foi procurado por equipes, plural, para a temporada 2023, sem revelar quais, mas disse que por uma lealdade pela negociação já ter acontecido desde abril, já estava em aberto a possibilidade dele permanecer na equipe, foi oferecida a chance de ele poder dividir o time e ele aceitou, topou e renovou o contrato. Mas que havia times interessados no Kyle Willott, eu acho que a Ganassi estava entre esses times, viu, Jefferson? É bem provável, né? E numa dessas a Ganassi ainda compra o contrato e bota o cara no carro de número 10, mas aí o furo é mais embaixo. Já tem Copa Paulista, São Caetano e Português ao vivo, logo após o GP de Indianápolis. Amanhã tem mais Fórmula E. Amanhã tem mais velocidade na tela da cultura, segunda etapa da rodada dupla de Londres. Você estará com Marco de Vargas e Fábio Seixas às 6h30 da manhã para o treino de classificação e às 10h45 para a segunda prova do fim de semana nas ruas da capital inglesa. Está com o assado pressionado nesse momento pelo Jack Harvey, disputa de meio de pelotão. Jack Harvey estrela lá em Iowa por ser o garoto propaganda do patrocinador da prova da semana passada, que aliás tinha 60% do seu público de fora do estado de Iowa. Muitos foram para ver os shows, especialmente de música country, que aconteceram por lá. Os ingressos em Iowa eram de até R$300 para 2 dias, para você ver só um show do Blake Shelton, que era a atração principal. R$300 não, $300, né? Mas para você ver só um show do Blake Shelton, que era a atração principal, custa mais ou menos uns $200. Então foi considerado um grande sucesso o retorno da Fórmula Indy para Iowa no último fim de semana. Power no pit. Abre a janela o Will Power, volta de número 59 é o suficiente para que ele consiga chegar até o final da prova. Inaugurado o último ciclo de pitstops em Indianápolis. Dixon parou também. Olha a raposa. Lá vem o Dixon, 12ª colocação. Caindo agora, entrou em 8º lugar, era o 8º. O Dixon voador, quando foi para a sua parada. Melhor o pit do Will Power do que o pit do Dixon. Pato Ward também fazendo a sua parada. Esqueceram de travar o cronômetro. Para o pit do Pato Ward, Sato, Aylot, muita gente indo para os boxes. Informação de que o Hélio Castro Neves tomou uma punição por aquele toque há algumas voltas com o Kyle Kirkwood.
Muitos pilotos tentando segurar aí até as voltas 62 a 63 para talvez buscar um final de prova com uma mistura mais rica. Tentar um ataque na reta final. Já são 24 voltas distintas para o Rossi, que vai pegar tráfego à frente. O Rossi, que reclamou de uma vibração pelo rádio na parte frontal do carro, disse que não achava que era um pneu furado. Exatamente esse é o detalhe explorado pela TV americana. E o estrategista dizendo que esse era o nosso jogo menos favorito de pneus vermelhos. Então, utilizaram o set que não era tão competitivo nesse stint que está se aproximando do final. Deve vir com um jogo de pneus melhor o Rossi para a decisão da corrida. Provavelmente um jogo novo, já que ele usou um seminovo nesse stint. O Newgarden também vem para pneu vermelho. Box para Joseph Newgarden, que foi levado, eu falava da prova de Iowa, foi levado de helicóptero para o hospital para fugir do trânsito. É que na semana passada ele desmaiou depois da corrida de Iowa, foi aí que começou toda a coisa. Centro médico liberado, ok, daqui a pouco o cara desmaia e bate a cabeça do lado do caminhão da Penske. E aí foi um pavor geral, né? Newgarden levado para o hospital, chamaram um helicóptero para fugir do trânsito, foi examinado no hospital, aí está o Rossi nos boxes, passou a noite em observação, reexaminado na quinta e na sexta-feira e aí liberado para correr. Scott McLaughlin também nos boxes, Christian Lundgaard da mesma forma, os líderes na última parada do GP de Indianápolis. Demorou um pouquinho o Rossi, ficou todo mundo nervoso, ficou todo mundo com os nervos à flor da pele, mas o Rossi está de volta à pista. McLaughlin, Rosenqvist, Lundgaard ali atrás já retornando. Vamos ver aí o pit stop do Big Mac ainda na briga pelo pódio. O Lundgaard volta mais próximo do Rossi. Estamos a 24 voltas no final, ainda tem corrida pela frente. Lundgaard a 1,5 segundos apenas do Alexander Rossi. Vamos ver se vai ter ataque do dinamarquês nessa reta final de corrida. Castro Neves momentaneamente em terceiro. Foi lá pra frente o Hélio Castro Neves, que vai aguardando por uma bandeira amarela para fazer o seu pit stop. Resolveu esticar a sua permanência na pista, ele que fez uma parada no fim da última bandeira amarela exatamente para fazer esse movimento. Harvey Malucas batendo rodas. Disputa de meio de pelotão entre o piloto da Hall e o novato da Dale Coyne de apenas 20 anos de idade. Harvey deixado para trás pelo compatriota Callum Island, depois do pit de todos eles. Praticamente todo mundo já foi para os boxes. Rossi é de novo líder e volta a aumentar a liderança. Agora 2,5 segundos, enquanto o Harvey quase bota o Malucas para fora da pista. Marcos Ericsson na 14ª posição. Hélio Castro Neves agora vai para os boxes. O Elinho, que tem uma grande tendência de permanecer na equipe Meyer Shank da próxima temporada. O chefe de equipe Mike Shank, em vídeo que está nas redes sociais da Fórmula E, de Sport TV Cultura, você confere, disse com todas as letras que negocia e espera um novo acordo com o Hélio para toda a temporada e espera assinar em breve esse acordo e fazer esse anúncio. Então deveremos ter mais uma temporada garantida aí para o Hélio Castro Neves no mesmo carro que ele ocupa hoje, o 06 da equipe Meyer Shank. Nesse momento é o único piloto brasileiro confirmado para a temporada completa. O Tony deve fazer só as 500 milhas de Indianápolis. Seria a última participação do Tony na lendária corrida dos Estados Unidos. E nessa negociação de vagas pode sobrar, caso o Rinus VeeKay se some ao plantel da Ganassi, uma possibilidade até do Filipe Drugovich, que também já começa a ser ventilada na Fórmula 1 com a aposentadoria do Vettel. Porque tem vaga na Aston Martin aberta para a próxima temporada. Agora, tem que ver como vai ser a questão do interesse. Porque fala do Ricardo, fala do Alonso, fala do De Vries, mas o Drugovich é uma boa aposta, um bom investimento. Tanto para a Fórmula 1 quanto para a Fórmula Indy. Vai se dar bem, sem dúvida, a equipe que assinar com o Filipe Drugovich, que tem demonstrado um grande talento na Fórmula 2. Você falou do Tony Kanaan, ele testou com um Immediate, que são aquelas gaiolas com motores potentíssimos. O Immediate é a gaiola menor, com motor de 4 cilindros. Testou um circuito oval de terra, um pequeno oval de terra que tem na parte interna da curva 3 do oval de Indianápolis, junto do Ryan Hunter-Reay, porque na próxima quinta-feira tem uma prova desse estilo rolando por lá.
inclusive com alguns nomes conhecidos como o Zach Witt, ex-piloto da Indy, Ryan Newman, ex-piloto da NASCAR. Não temos o programa Road to Indy neste fim de semana. A Indy Pro 2000 do brasileiro Kiko Porto volta em Gateway St. Louis, vai ser o último oval da temporada no dia 20 de agosto, e a Indy Lights volta no próximo fim de semana em Nashville. Jefferson, você tem noção de quem está sendo invocado na hashtag Indy na Cultura? Nossa Senhora da Bandeira Amarela, certamente. A própria. Já estão querendo para armar o fuzuê na corrida. Muito bem, tem 3 carros da Andretti ainda para chamar uma bandeira amarela. Um deles é o líder, né? Tentando quebrar um jejum de 3 anos. Alexander Rossi demorou o mecânico da roda traseira direita, hein? Quase que rolou entregado. Quase que a Andretti fez das suas andretices com o Alexander Rossi. Que pena que não completou daquele outro ângulo, hein? Pra gente poder ver o que teria acontecido para dar aquela engasopada, aquela engastalhada na roda traseira direita do carro do piloto de Auburn. Mas é uma liderança boa, sólida, mas o Lundgaard pode vir para cima. Vamos ver. Os 73 segundos para o Rossi tem defesa. O Lundgaard só tem 59, Power 84, McLaughlin 55 e o Gardner daqui a pouco estoura o limite de 200 segundos, só tem 14, que é o 5º colocado. Pensa que bem, né? 3º, 4º e 5º com o Vick aí em 6º. Depois Rahal, Dixon, Rosenquist. Que fim de semana da McLaren. E falou Inés. O fim de semana começou bem, mas não vai terminando como queria. A equipe McLaren, que pode ter esse aí, Alex Palou, no próximo ano. Se resolver nesse caso, que está virando uma palhaçada, né? Por favor, olha, que situação, né? O que mais falta a gente falar do Palou, né? Palou por quê? Porque Palou. É verdade, é o que o Félix Rosenquist está tentando mostrar aí para o Zac Brown, né? Por que Palou? Palou por quê? Tem Aliás, aqui, tá na frente do outro agora. Exatamente. Posição de pista mais favorável para o sueco do que para o espanhol. Briga entre eles valendo a 9ª colocação. Scott Dixon logo à frente deles. Depois Rahal, BK e o top 5. Neil Gardner, McLaughlin, Will Power, Christian Lundgaard e o Alexander Rossi. É o Grande Prêmio de Indianápolis, reta final, últimas 20 voltas de corrida aqui na tela da cultura. Reta final do campeonato. Semana que vem tem mais. E logo onde? Em Nashville, onde foi aquele caos extraordinário do ano passado. No próximo domingo tem Grande Prêmio de Nashville, dia 7 de agosto, a partir das 4 da tarde. Na hashtag o Vitor Leôncio pergunta: cadê a granada sem pino? Queremos ver amarela no final. E o Sil Cessan diz aqui: afinal a equipe do Elinho é pequena ou média? Porque é difícil ver o brasileiro brigando pelo pódio. Não, é uma equipe média da categoria, né? Mas primeiro ano com temporada completa com 2 carros, eles recebem a parte de engenharia e os acertos da Andretti, que tem se atrapalhado em muitas ocasiões. O Rossi é o líder da prova, mas o Grosjean, que é craque nessa pista, está lá no rabo da cobra. Então, é uma coisa meio sem padrão. São diversos fatores. Estratégia e pit stop realmente tem sido um calcanhar de Aquiles da Meyer Team, e especialmente para o Hélio nessa temporada, enquanto a TV americana relembra a última vitória do Rossi, também numa disputa com o Colton Herta. Assumiu a ponta logo na primeira volta desse GP em Road America 2019 e venceu pela última vez, pelo menos até hoje. 47 corridas de jejum desde então. O André Donati faz uma pergunta aqui na hashtag, direcionada a você, Jefferson: se os ovais de Kentucky e Chicagoland fecharam. Olha, o oval de Chicagoland já foi colocado à venda à área, para que ele seja demolido e usado por um condomínio industrial ou coisa parecida. E Kentucky realmente é um oval que está parado. Que é um oval que a NASCAR corria, não corre mais, a Fórmula 1 corria há um tempo e também não tem participado. A grande questão de oval sempre é você conseguir levar o público dos grandes centros até os ovais, que costumam ser em locais um tanto quanto afastados. E o Jimmy Johnson não facilita a vida do Rossi. Cortou a imagem na hora para o Lundgaard. Rossi consegue a ultrapassagem, mas sem tapete vermelho estendido pelo JJ. E na hashtag Indy na Cultura, o Luigi, aqui com aquele Luigi, what you do? Pergunta aqui: ninguém está falando do bom desempenho das Rahal, Letterman e Lanigan. Sim, nós já falamos da transmissão. Inclusive, há pouco elogiamos 2 carros no top 10, com possibilidade do Lundgaard chegar ao primeiro pódio dele na Fórmula Indy, na pista onde estreou ano passado e liderou 2 voltas, mas liderou.
e faz disparada a melhor corrida dele em sua curta trajetória na Fórmula Indy, mostrando que veio para ficar, né? Isso que é o mais importante, os novatos mostrando serviço nesse campeonato, pilotos sendo valorizados, Kirkwood do Andretti, Aylott com contrato renovado, o Lundgaard certamente permanecerá na Rahal Letterman, e esse resultado vai colocar uma injeção monstruosa de ânimo nele e na equipe pro resto do campeonato, não tenho dúvida disso. O oitavo lugar é o melhor resultado da carreira do Christian Lundgaard, que arranca para a segunda colocação. Aí estão os carros da NASCAR que vão à pista da divisão Xfinity Series, prova que vai acontecer após a quadriculada da Indy. Um dos carros com um brasileiro no comando, o Miguel Paludo, que é piloto regular da Porsche Cup aqui no Brasil e faz provas esporádicas na Xfinity Series na equipe de ninguém menos que Dale Earnhardt Jr. A largada 19ª posição na corrida da Xfinity Series. Aliás, era uma coisa que eu esperava nessa rodada conjunta Indy-NASCAR, que pilotos da Indy fizessem uma prova da NASCAR que fosse da Xfinity Series e não da divisão principal, que é a Cup, e vice-versa, né? Aliás, até brincaram nessa semana com Austin Cindric, campeão da última 500 milhas de Daytona, filho do Tim Cindric, presidente da Penske. Perguntaram se ele poderia ser colocado em stand-by para substituir o Neil Garden, se este não pudesse correr. Ele disse que não, que um dia queria fazer uma prova da Indy, mas que não falou com aquele cara que ele conhece na equipe Penske de Fórmula Indy, um tal pai dele. O porte físico do Austin Cindric invalidaria nesse momento a possibilidade de fazer um carro para ele, porque ele tem 1,93 m de altura. Exatamente. É muito grande. O centroavante Austin Cindric, filho do presidente da Penske. Corrida solitária do Marcus Ericsson, tem 7 segundos de frente para o Pato Ward e 3 de desvantagem para o Alex Palou. É naquela solidão, nesta volta dura em Indianápolis, onde escreveu seu nome na eternidade, que Ericsson vai perdendo a liderança do campeonato. Will Power, de 8 pontos de desvantagem, vai passando para a liderança com 9 pontos de frente para o Ericsson. 32 para o Neil Garden, 38 para o Dixon, 46 para o Pato e 52 para o Alex Palou. Embora tenha largado na segunda fila, o Will Power caiu lá para quase 20ª colocação, depois de um toque com o próprio Pato na largada. É outra remontada do Will Power impressionante, ele que já arrancou de 27º para 3º em uma prova nessa temporada. Que coisa! Que ano de inspiração para o Will Power. Piloto de grandes recuperações, fazendo jus ao trocadilho. É muita força de vontade para ser líder do campeonato, né, Jeff? Haja força de vontade e cabeça no lugar, que costumava ser um problema do Power, né? Ele se irritava com certas situações. O próprio Rick Mears, consultor da Penske, tetracampeão de Indianápolis, falava sobre isso, que é um Power mais focado, mais centrado, que ele vê nesse ano e está dando resultado, vai voltando à liderança do campeonato Power. Nossa, eu lembro da cena dele fazendo cenas lamentáveis com o Brian Barnhart, que é um estrategista do Alexander Rossi. Lembra dessa história lá em New Hampshire? Exatamente, quando o Barnhart era diretor de prova da Fórmula Indy. Aí está o Scott Dixon. Aliás, semana passada, uma muito boa do pessoal do Estante do Esporte aqui na hashtag Indy na Cultura, porque no último fim de semana, Dixon e Hamilton completaram 300 largadas. O Lewis Hamilton no total na Fórmula 1 e o Dixon 300 seguidas na Fórmula Indy. O Hamilton em 300 largadas, 7 títulos, 103 vitórias, 103 poles e 187 pódios. E o Scott Dixon em 300 largadas seguidas, teve mais algumas antes de Milwaukee 2004, que foi a última prova que ele não participou. 5 títulos, 48 vitórias, 24 poles, 26 pódios, e a única vitória dele nas 500 milhas de Indianápolis veio nesse período. A pergunta para você, quem é maior na sua categoria? Scott Dixon na Indy ou Lewis Hamilton na Fórmula 1? Pergunta pra mim, já? E pra hashtag Indy na Cultura, deixe sua opinião, mas e se você quiser se deixar levar pelo que o Mataro vai falar agora, tem conhecimento de causa. Solta o verbo aí, Mataro. Olha, páreo duríssimo, hein? Você colocar, 2 pilotos são monstros nas suas especialidades, mas eu diria que o Dixon é um ponto fora da curva. Pra mim, melhor o Dixon na sua especialidade na Fórmula Indy do que o Hamilton na Fórmula 1, porque acho que entra um outro componente que é o comparativo de eras. E a gente está vendo aí 2 lendas, logicamente, mas acho que o Dixon fez história na Fórmula Indy. E fará ainda, exatamente. Acredito. Fez, faz e muito possivelmente fará. O que o De Francesco está aprontando? Comprou um lote. Meu Deus, De Francesco e suas De Francescadas. Com o carro número 29 da equipe Andretti. Também que acontece
acontece tanto problema na Andretti que talvez eles nem esquentem muito a cabeça com isso, né? Viajou na maionese total, de ultrapassar o Jack Harvey. E o Conor Daly, aquela hora que você falou que estava soltando impropérios relacionados ao Devlin De Francesco, o Daly disse o seguinte, que o De Francesco é um idiota, tem que ficar chutado para fora da Fórmula Indy. Que situação. Mas o Rodrigo Matar não ficou em cima do muro. Não fique você também. Diga pra gente, hashtag Indy na cultura. Dixon na Indy ou Hamilton na Fórmula 1? Por enquanto, no GP de Indianápolis, é Alexander Rossi. Enquanto o Takuma toma outra tacumada deste Malucas no pedaço, que é o seu companheiro de equipe, o jovem americano David Malucas. Nas primeiras mensagens que a gente já recebe na sua indagação, Dixon na cabeça. João Lima, Dange Reinaldo e Eric Jordan concordando com a nossa análise. Veja bem, não é Dixon contra Hamilton. Se Dixon é mais gigante na Fórmula Indy ou Hamilton mais gigante na Fórmula 1. Os dois estão no panteão dos deuses do automobilismo. Não há nenhuma dúvida sobre isso. É só uma discussão apimentada. 13 voltas para o final, a Fórmula Indy que vai ser híbrida em 2024, mas os testes dos híbridos foram adiados para a intertemporada. Devem ocorrer neste misto de Indianápolis entre setembro e outubro. As montadoras, juntamente com a Mali, que será a fornecedora do motor elétrico de 100 cavalos, não tiveram os resultados esperados nas primeiras simulações. Resolveram acelerar as simulações fora das pistas antes de colocar o carro em teste nessa configuração que vai elevar a potência da Indy de volta dos 900 cavalos, daqueles gloriosos tempos da Indy dos anos 90, aquela época de Montoya jovenzinho, de Zanardi, aquela turma. Potências na casa dos 900 cavalos, o que nós vamos ter de novo em 2024. Ô Jefferson, você que gosta de trocadilhos, segura esse do Casarelli. Devlin saiu de Francesco. Adorei! Esse foi muito bom. É nível Jefferson Kerr de trocadilho. Que situação, que maravilha! Aqui, Alexander Rossi. Excelente prova de Alexander Rossi. De cabo a rabo, vem sendo competitivo desde o começo da corrida. Perdeu o comando em alguns momentos para o companheiro de equipe Colton Herta, que já está fora. E agora ele, Rossi, tem 4 segundos de frente para Christian Lundgaard. Está a 12 voltas de encerrar um jejum de 1.133 dias. Logo em Indianápolis, que foi a pista que escolheu ele para deixar de ser uma promessa do automobilismo e de cara se tornar um imortal. Venceu as 500 milhas na sua primeira participação. Ainda por cima, era a 100ª edição das 500 milhas de Indianápolis. Indianápolis escolhe mais uma vez Alexander Rossi, 11 voltas para o final. Você ser bem quisto por Indianápolis, tem muita gente que adoraria isso, né? Olha o Scott Dixon, o que acontece com ele quando se trata de 500 milhas. Parece que a pista não tem a mesma simpatia pelo Dixon que tem pelo Rossi, por exemplo. E acho que também pro Christian Lundgaard, hein? Pelo resultado, a julgar pelo resultado de hoje. Pelo menos quando se trata do misto, sim, né? Fiquemos de olho, porque pode pintar um futuro talento da categoria e não tá morto o menino Lundgaard na batalha pela vitória, hein? Absolutamente. Caiu 1 segundo a vantagem nessa volta, porque o Alexander Rossi está encalacrado por ali atrás de um retardatário. É o Kellett. Exatamente, o Dalton Kellett, piloto da equipe AJ Foyt. Olha como o piloto vai lá no limite, chega a colocar o pneu praticamente para fora da zebra, mesmo nas áreas que tem grama. Tá guiando tudo o que pode o Christian Lundgaard para se aproximar do Rossi, tá descontando a diferença. Tá ganhando milésimos preciosos nessa volta. 2.7. Vamos ver aqui na última passagem, 1.13 meia dúzia para Rossi, 12.8 para o Lundgaard. Foram 8 décimos só na última passagem. Salve-se quem puder, que o novato do ano até aqui ainda tenta um ataque para uma vitória para deixar todos nós de queixo caído. 1.13.3 Rossi, 1.12.7 Lundgaard. Tira 6 décimos. 1.4 cai a diferença em apenas 2 voltas. Rossi ali na frente, veja lá na imagem, continua preso atrás do Dalton Kellett. E o Dalton, como não tem volta de desvantagem ainda, não tem nenhuma obrigação de dar passagem para o Alexander Rossi. E esse azar sobre... Não é possível que a nuvem ainda não vá chover. Nossa Senhora! Salve-se quem puder! Christian Lundgaard toca a pimenta no final de prova em Indianápolis. A vantagem continua caindo. Rossi consegue, enfim, a ultrapassagem. Mas o Christian Lundgaard conseguiu recuperar muito terreno nessas voltas que o Rossi ficou preso ali atrás do nosso glorioso Dalton Kellett. A
participação das equipes nos boxes. O Christian Lundgaard, que tem o Ben Siegel como seu engenheiro, e o Ricardo Naut, que é o vice-presidente da Rahal Lederman Lenigan para a Fórmula Indy, como o responsável pela estratégia no carro número 30 da equipe Rahal, que não vence desde as 500 milhas de Indianápolis de 2020 com o Takuma Sato. Aliás, a última vitória da equipe na categoria. Você viu que um fiscal se esgueirou para fora da grade para mostrar uma bandeira azul. É para avisar que vem alguém atrás. O Dalton Kellett não precisa fazer nada de diferente para deixar o líder passar. O líder que se vire para fazer a ultrapassagem. Não tem essa história de estender tapete vermelho, né? Como em outras categorias acontece. O piloto até tira o pé, faz aquele tipo, passe por favor. Nesse caso é uma característica típica de automobilismo americano, né? Que você mostra a bandeira azul para avisar que tem alguém vindo. Mas como nos Estados Unidos é muito comum você ter provas com entradas de pace car que mudam toda a configuração da corrida, aí os pilotos geralmente endurecem quando se trata de tomar a primeira volta. Entra o pace car, ele realinha no fim do pelotão, abastece, troca pneu, daqui a pouco ganha um monte de posições por não ter perdido aquela volta. Então, essa é a lógica por trás desse sistema típico das corridas dos Estados Unidos. Vamos ver agora, na última volta o Lundgaard ainda havia descontado 4 décimos, estamos a 9 giros do final. O Lundgaard, que se aproxima agora do Dalton Kellett, ainda não está exatamente preso atrás do piloto canadense, mas perdeu 6 décimos nessa volta. Exatamente, mas já compromete um pouco o ritmo. Rossi lá na frente tem pista livre, não tem retardatários por perto. Olha o McLaughlin se aproximando do Power agora, hein, Jair? Eu estava prestando atenção nisso no gerador de caracteres, exatamente. No cronômetro, meio segundo. A diferença é Penske, ok, o Will Power, mesmo se perder essa posição, reassume a liderança do campeonato com o resultado do Ericsson, mas é cada um seu patrocinador. O patrocinador do McLaughlin é o mesmo da corrida, ia ser maravilhoso para o patrocinador ver o cara com o macacão com a marca dele lá no pódio. Olha, não tem compadrismo aí não, Matara. Não, e tem uma pequena diferença de estratégia, 2 voltas de pneu. O McLaughlin tem um pneu mais novo, 2 voltas em relação ao Power. Isso pode fazer uma diferença nesse respiro final. Embora o Power tenha uma sobra de push em relação ao piloto neozelandês. São 84 segundos contra 48 do Big Mac. Lá na frente, sobraram 22 para o Rossi e 42 para o Lundgaard. O Lundgaard ainda tem push para tentar, mas parece que o pneu dele já pode ter posto a língua de fora, porque a diferença aumentou de novo. Sobe de novo, ele que continua preso ali atrás do Dalton Kellett. A preocupação aí nos boxes da equipe Penske, o time de estratégia do Will Power, formado pelo Ron Ruzelski. Esse aí que é seu estrategista, e o engenheiro David Faustino. Um pouquinho mais atrás, sofre um ataque do Grant Rahal nesse final de prova. Grande trabalho da equipe Rahal em Indianápolis, talvez a melhor prova deles até aqui na temporada. O Garden está pertinho também do Power e do McLaughlin. Então manda aí na hashtag Indy na Cultura. Você acha que vai ter compadrismo dentro da equipe Penske nessa reta final pela última vaga no pódio? Lá na frente não tem. Rossi da Andretti lidera, Christian Lundgaard da Rahal é o segundo colocado. São 2 anos praticamente de jejum para a equipe Rahal, 3 anos para o Alexander Rossi. A Andretti, que nesse ano só venceu justamente no misto de Indianápolis com o Colton Herta naquela prova chuvosa no mês de maio. E por falar no Colton Herta, apareceu uma mensagem dele em rede social dizendo aqui: isso é triste, mostramos o que podemos fazer, vamos continuar até ganhar novamente. Ele não vai desistir, mas é desapontador para o piloto. Dá tudo de si e de repente o carro tem um problema daquela monta que tira o Colton Herta de esquadro e coloca no colo do Rossi a possibilidade de ganhar essa corrida. 6 voltas para o final. Alexander Rossi vai dando uma roçada na sua fase azarada desses últimos 3 anos. Ele que nunca havia passado de um 3º lugar no circuito misto de Indianápolis.
vai agora ficando muito perto da vitória. E esse aí é o Brian Barnhart, que é o estrategista do Rossi e era diretor de provas da Indy naquele episódio que você citava, que o Will Power escolheu aleatoriamente um dos 5 dedos de uma de suas mãos e apontou na direção do nosso querido Brian Barnhart na fatídica prova de 2011 em New Hampshire. Ih, rapaz, olha isso. Ai, meu Deus do céu. Fumaça. Olha, eu vou tentar ficar atento aqui ao rádio do Alexander Rossi nessa reta final de prova. Só faltava essa. Imagina se acontece, ainda mais por um problema mecânico do rádio do Rossi nessa reta final de corrida. Preocupação, a TV americana mostra exatamente a suspensão traseira do carro do Rossi. E foi um problema de suspensão que mandou o Newgarden pro muro em Iowa. Quando ele passa de uma diferença de nível na pista... No banking ali, né? Quando sai da parte mista para aquela parte oval, que tem uma inclinação, mas enfim, tem um desnível. Vamos ver agora. Não soltou fumaça dessa vez. Hashtag Indy na cultura, será que não chove a nuvem sobre o Alexander Rossi mais uma vez hoje? Reta final de corrida, apenas 4 voltas para o final, já tem o futebol, já tem Copa Paulista com São Caetano e Portuguesa, direto do estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Tensão total na equipe Andretti, mesmo assim o Rossi ainda vai, ele vai sem diminuir o ritmo de corrida, e ele continua sendo mais rápido que o Christian Lundgaard, da vantagem acima dos 4 segundos na última volta, 1:12.8 Rossi, 1:12.9 para o dinamarquês. Tá a pouco menos de 12 quilômetros para mandar aquela velha musiquinha do Giliar para o espaço. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Aquela nuvem de azar que acompanha Alexander Rossi. Alexander Michael Rossi, futuro piloto da McLaren. Quatro voltas para o final, pelo jeito foi um ato isolado do Alexander Rossi. Aquela fumaça saindo da suspensão. Agora 3 giros para o final. 3 giros para o final e a galera na hashtag, a Carol Salles está aqui, incrédula no que acontece, na possibilidade do Rossi perder a prova no finalzinho. Fumaça no carro do Rossi na reta final do Grande Prêmio de Indianápolis. A temporada da Fórmula Indy que pode ter o seu 8º vencedor diferente em 13 corridas. O recorde é de 11 vencedores diferentes em uma mesma temporada da Fórmula Indy. Vamos de novo nos aproximando, já é uma tradição, 9, 10 vencedores diferentes em cada ano. A gente tem uma regularidade quando se trata da Fórmula Indy. Rossi podendo chegar ao 3º pódio, a primeira vitória nessa temporada. Lundgaard ao 1º pódio da carreira. E o Power nessa temporada ao 3º pódio consecutivo nas últimas provas e ao 7º em 13. Olha a campanha do homem, Jefferson Kern, amigos e amigas. O Will Power que vai se aproximando do retardatário que é Jimmie Johnson e vai se aproximando da liderança do campeonato, escoltado com perigo ou não pelos seus companheiros da equipe Penske. Scott McLaughlin numa grande corrida em Indianápolis e também o Joseph Newgarden. Olha o Hélio Castro Neves batendo rodas com Di Francesco lá atrás. Ai, ai, ai. O Rossi foi 2 décimos mais lento nessa volta que o Lundgaard e aqui o Di Francesco, colocando por dentro e fazendo a ultrapassagem para cima do Elinho, que também tem alguma fumaça no carro. Veja só, também da parte traseira. No caso foi um bloqueio de rodas aí, ó. Tudo bem. Primeiro tinha uma fumaça, mas era de freada mesmo. Depois deu para ver que travou a dianteira direita. Travou tudo. Nossa, o freio totalmente incandescente na traseira. E aí embarrigou a curva e perdeu posição para o Conor-Daly. Estamos a 2 voltas do final em Indianápolis. Alexander Rossi, mais de 1000 dias depois, prepara-se para quebrar um jejum.